Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Bleach Transmigrador Desafortunado. Capítulo 111. Ajeitando os óculos, Lisa disse friamente. Como isso é possível? Eu só quero ficar mais forte. Afinal, para me vingar daquele homem, preciso de um poder avassalador. Hiraku Shinji, após uma rodada de discussão com os outros, virou-se para Ichigo e disse. Podemos lhe fornecer um lugar para treinar. Mas, em troca, você precisa nos ensinar a usar o poder da holovicação. Todos eles tinham visto com os próprios olhos. O poder de Ichigo havia excedido em muito a compreensão que eles tinham do que a holovicação poderia oferecer. Não era algo com que a sua holovicação mal feita pudesse sequer se comparar. Ichigo assentiu. Claro. Ao ver Ichigo concordar, Hiraku sorriu. Então somos camaradas agora, Kurosaki Ichigo. Bem-vindo ao Vizard. Ichigo piscou confuso, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Hiraku continuou. Deixem-me apresentar nossos membros. A loli loira de rabo de cavalo duplo é Iori Sarugaki. Quem toma café ali é Rojuro Otoribashi. Aquele cara de cabelo curto prateado e regata é Kensei Muguruma. A garota de cabelo verde e terno justo é Mashiro Kuna. O cara de cabelo afro e óculos é Love Aikawa, e quem está discutindo com ele é a sensual Lisa Yadomaru. O gordinho é a Shigen Ushoda, geralmente o chamamos de Ashi. Por fim, sou eu, Hiraku Shinji. Depois de conhecer todos os membros do Vizard, Ichigo assentiu em reconhecimento. Lisa, não discutindo mais com Love, virou-se para Ichigo e perguntou. Já que você demonstrou uma força tão avassaladora, diga-nos, como você fez isso? Todos os Vizard olhavam para Ichigo com olhos ansiosos. Eles precisavam de força, somente uma força avassaladora poderia lhes dar uma chance de se vingar de Aizen Souzuki. Vendo o desejo nos olhos deles, Ichigo cedeu e explicou como ele adquiriu poderes Hollow. Mas na verdade, isso não era algo que poderia ser alcançado apenas porque ele explicou. Algumas pessoas rejeitam instintivamente o poder dos Hollows e simplesmente não conseguem aceitá-lo como parte de si mesmas. Assim como agora, quando Ichigo disse que havia fundido completamente seus poderes Hollow com suas habilidades de Shinigami e os tratado como uma única coisa. Vários Shinigami de nível capitão franziram a testa. Tirando Hiraku que mal conseguia aceitar, tanto Love quanto Kensei pareciam não conseguir aceitar nada. Principalmente Kensei, ele parecia completamente perplexo. Até Iori tinha um olhar de rejeição total. No entanto, Mashiro, Ashi e Lisa estavam todos com expressões pensativas. Mashiro, em particular, parecia ter acabado de vivenciar uma epifania. Um segundo Zanpakuto apareceu em sua cintura. Estava claro que seu espírito era incrivelmente forte. Ela aceitou instantaneamente a presença de seu poder Hollow. Shirupon, ela exclamou alegremente. Isso chocou Kensei. Ele sabia que Mashiro era despreocupada, mas não esperava que ela fosse tão despreocupada. Todos os outros Vizards ficaram igualmente surpresos. Ashi e Lisa, que pensavam que se adaptariam rapidamente, ficaram surpresos ao ver como Mashiro superou. É aí, Ichigo, seu método realmente funciona. Aquele garoto acabou de me entregar o poder. Mashiro fez um sinal de positivo com o polegar para Ichigo. Até Ichigo ficou um pouco atordoado. Ele achava que já era incrivelmente rápido em dominar os poderes Hollow, mas Mashiro tinha feito isso sem esforço algum? Seu sucesso repentino desencadeou mais reações. Não é de se admirar que ela seja a única entre nós que consegue manter a holovicação por mais de 15 horas sem nenhum treinamento, disse Ashi com admiração. Inspirada por Mashiro, Iori também tentou, mas sua Zanpakuto não demonstrou reação, e sua pressão espiritual não aumentou em nada. Ichigo balançou a cabeça. Não adianta forçar. Mashiro conseguiu porque tinha um bom relacionamento com o vazio dentro dela. Seu poder se baseia na conexão emocional. O resto de vocês vê o Hollow apenas como uma ferramenta. Nessas condições, não há como reivindicar o poder dele como seu tão facilmente. Então Ichigo se virou para Mashiro e disse baixinho. Shiro, concentre-se em refinar seus poderes Hollow por enquanto. Nessa área, seu talento supera até mesmo sua habilidade como Shinigami. De fato, para ela manter a holovicação por 15 horas sob condições de subjugação forçada já era extraordinário. Era possível que ela fosse mais adequada para ser uma Hollow do que uma Shinigami. Mashiro assentiu inocentemente. Mas Ichigo não conseguia se livrar da sensação de que havia mais nela do que aparentava. Hiraku, ansioso para melhorar sua força, virou-se para Ichigo. Vai encontrar um lugar para treinar. Ashi para seu próprio treinamento por enquanto e reforce a barreira. Sem problemas, respondeu Ashi. Vou garantir que a pressão espiritual permaneça contida. Ichigo assentiu. Então eu vou indo. Com isso, ele caminhou rapidamente até uma clareira aberta, tirou Muramasa, sentou-se de pernas cruzadas e colocou a espada sobre os joelhos. Isso foi algo que Ichigo Branco lhe ensinou, meditação katana. Usando essa técnica, ele poderia entrar em seu mundo interior e fortalecer o poder de sua Zanpakuto. Mundo interior. Muramasa. Encontrei um lugar onde posso liberar livremente a pressão espiritual. Pode continuar agora, gritou Ichigo ao chegar. Muramasa, Zangetsu e Ichigo Branco apareceram instantaneamente ao lado dele. Tudo bem, estou ansioso para começar, respondeu Muramasa. O desejo de ficar mais forte estava gravado no âmago de cada Zanpakuto. Zangetsu assentiu. Eu cuido da sincronização. Ichigo Branco olhou para Muramasa. Você já experimentou a holovicação, então não preciso te ensinar como se fundir com o poder Hollow. Só lembre-se, não o absorva muito rápido, ou você perderá o controle. Muramasa assentiu. Ele observou a energia Hollow de Ichigo Branco envolvê-lo, então sacou sua Zanpakuto e guiou a energia em sua direção. No momento em que o poder Hollow tocou a lâmina de Muramasa, o corpo de Ichigo liberou uma tremenda pressão espiritual. Isso perturbou os outros Vizards que estavam tentando se conectar com seus Hollows interiores. Essa pressão espiritual. Hiraku, foi essa que você escolheu? Perguntou Rojuro. Hiraku balançou a cabeça levemente. Não, não fui eu.
Kizuki Urahara o escolheu. E além disso, ele é um de nós. Iori, nada impressionada pelo tom enigmático de Hirako, deu-lhe um tapa com um chinelo. Careca, você tem certeza de que ele é imune a Kyoka Suigetsu? Hirako assentiu. Absolutamente. Kyoka Suigetsu, aquele maldito Zanpakutou. Iori xingou e então desapareceu num piscar de olhos. Enquanto isso, Lisa ficava cada vez mais interessada na pressão espiritual de Ichigo. Essa garota pervertida estava claramente vivenciando amor à primeira vista, ou talvez apenas luxúria à primeira vista. Dentro do mundo interior de Ichigo, graças à sua experiência anterior com holovicação, a fusão de Muramasa com o poder Hollow estava ocorrendo sem problemas. A aura de Ichigo ficou mais forte conforme a fusão progredia. Zangetsu, no entanto, começou a se sentir inquieto. Ele estava considerando se precisava melhorar seu próprio poder. Se não o fizesse, poderia acabar sendo ofuscado por Muramasa e Ichigo branco. Mas ele estava em conflito. Ele não queria que Ichigo lutasse, então estava relutante em ficar mais forte. Ele estava preso em um ciclo mental. Ichigo, alheio a esse drama interno, apenas observava Muramasa com expectativa. Logo, mais de 2/3 dos Zanpakutou estavam cobertos de material branco. Ichigo deu um suspiro de alívio, mas então a expressão de Ichigo branco mudou. Algo está errado. Muramasa, você precisa acelerar. Ele gritou. Muramasa congelou em confusão. Ichigo se virou para Zangetsu e viu que sua expressão era sombria. Sim, acelere. Estou com dificuldade para manter o equilíbrio, admitiu Zangetsu. Ele não percebeu que seu poder não era mais forte o suficiente para manter o equilíbrio. O controle sobre o mundo interior de Ichigo estava diminuindo. A influência de Ichigo branco estava crescendo rapidamente. Muramasa, sendo um estranho, tinha pouca autoridade dentro do mundo interior, mas à medida que ele se fundiu com o poder Hollow, sua influência aumentou. Ichigo não conseguia sentir essa mudança, não importava quem controlasse o que no final todos tinham que obedecê-lo. O que houve? Precisa da minha ajuda? Perguntou Ichigo. Empreste-me seu poder, disse Zangetsu sem hesitar. Tudo bem. Ichigo conectou sua energia a Zangetsu e no momento em que o fez, a paz retornou ao mundo. A fusão de Muramasa entrou em seu estágio final. Agora, mais de 80% da lâmina estava coberta de substância branca. O resto pode ser feito lentamente. Enquanto isso, lá fora, Ashi não esperava que a pressão espiritual liberada durante a meditação katana fosse tão avassaladora. Ele teve que usar holovicação só para manter a barreira. Hirako, ficando ansiosa, perguntou. Ele já terminou? Lisa, percebendo que a pressão espiritual estava começando a diminuir, sorriu. Está quase acabando. Olha, de fato, a aura azul de Ichigo estava desaparecendo gradualmente. Ashi enxugou o suor do rosto. Droga, o Ichigo é muito forte. Ele nem lutou, e o treinamento dele causou tanto caos. Hirako sorriu. Isso é bom. Mesmo que eu queira me vingar do Aizen, todos nós conhecemos nossos limites. Quanto mais forte o Ichigo for, mais esperança teremos. O resto dos Vaisardes assentiu em concordância. Rojuro disse. Quando Ichigo terminar, vou pedir orientação a ele. Hirako assentiu. Sim, só saberemos se melhoramos através do combate real. Nesse ponto, a pressão espiritual de Ichigo parou de vazar. Ele estava prestes a acordar. Os Vaisardes presumiram que a segunda espada na cintura de Ichigo era simplesmente seu poder Hollow manifestado como uma lâmina. Eles esqueceram que Ichigo certa vez puxou uma espada enorme do vazio. Afinal, em toda a Sociedade das Almas, ninguém realmente tinha Zanpakutous duplos. Até mesmo as lâminas de Kyoraku e Ukitake eram, em essência, uma única espada. Hirako, que entendeu essa verdade, naturalmente confundiu Muramasa com algo parecido com o caso de Mashiro, uma lâmina secundária de poder Hollow. Ainda assim, Ichigo estava curioso. Por que Mashiro tinha uma segunda Zanpakutou, mas ele não? Mas ele não perguntou. Ele sentiu que Zangetsu estava escondendo algo dele, ou talvez ele simplesmente não estivesse pronto para ouvir. Quanto ao Ichigo branco, ele sempre foi honesto. Muramasa contou isso secretamente para Ichigo uma vez. Honestamente, Muramasa realmente era a Zanpakutou mais leal que alguém poderia desejar. Capítulo 112. Bom. Quando Ichigo se levantou, o excesso de pressão espiritual gerado pela fusão de Muramasa com o poder Hollow explodiu para fora. Apenas a liberação da pressão espiritual abriu uma enorme cratera no chão. Shinji e os outros rapidamente caminharam até a borda do poço para olhar para baixo. Ei, Ichigo, você está bem? Hirako gritou. Ichigo apareceu na frente dos Vaisardes num piscar de olhos, agarrando Muramasa com um sorriso. Estou bem. Meu treinamento está completo. Todos os Vaisardes soltaram um suspiro de alívio. Como líder dos Vaisardes, Hirako deu um passo à frente. Nesse caso, Ichigo, agora que você terminou o treinamento, nos deu uma mão. Ichigo ficou momentaneamente atordoado, observando os rostos ansiosos do grupo. Então sorriu. Claro, ficarei feliz em ajudar. Ao ouvir suas palavras, todos os Vaisardes imediatamente sacaram suas Zanpakutous. Ei, espere aí. Você não está planejando vir para cima de mim de uma vez, está? Exclamou Ichigo. Todos pararam, piscando confusos. Hirako suspirou. Você é muito forte. Se não atacarmos todos de uma vez, provavelmente não duraremos mais do que alguns movimentos. Ichigo acenou com as mãos. Um de cada vez. Assim posso entender seus problemas e ajudar você a melhorar. Os Vaisardes se entreolharam. Eu vou primeiro. Já despertei minha segunda Zanpakutou e não faço ideia de como usá-la, ofereceu Mashiro. Eu deveria ir primeiro. Estou quase conseguindo um segundo, argumentou Lisa. Hirako interveio rapidamente antes que uma briga começasse. Vamos na ordem de treinamento usual. Kensei, você é o primeiro. Kensei pareceu surpreso, mas sorriu. Por mim, tudo bem. Mashiro resmungou. Kensei foi o último a completar seu treinamento Hollow. Se ele for o primeiro, vai demorar uma eternidade.
Kensei estremeceu com o golpe. Era verdade que ele era o mais lento no treinamento Hollow porque ele estava resistindo ao seu Hollow interior. Mas agora, determinado a se tornar mais forte, ele havia superado isso. Na verdade, os Vizards se desviaram do caminho original traçado por Urahara Kizuki. Eles tentaram desenvolver seu próprio método de usar os poderes Hollow, mas ele deu errado. Basta olhar para o Arrancar de Aizen. Você já ouviu falar que algum deles tem um limite de tempo para a ressurreição? Holovicação, como os Vizards a usavam, era essencialmente uma versão falha. Ishigo, que havia abraçado completamente seu Hollow interior, especialmente naquela versão com um único chifre, era o verdadeiro modelo de uma fusão Shinigami Hollow adequada. Mas isso trazia seus próprios riscos. Na Sociedade das Almas original, a Central 46 só permitiu o retorno dos Vizards porque sua holovicação não era totalmente estável. Com a influência de Ishigo os levando em direção à maestria perfeita, a Central 46 ainda permitiria que eles voltassem? Isso ainda estava para ser visto. Enquanto isso, na Sociedade das Almas, Kyoraku Shunsui e Ukitake Jushiro, acompanhados pelo jovem Izzy Nanao, estavam investigando os planos de Aizen Souzuki. Depois de investigar os registros de Aizen no grande corredor do Livro dos Espíritos, Kyoraku e Ukitake fizeram uma descoberta assustadora. O Rei das Almas. Seu objetivo é matar e substituir o Rei das Almas, murmurou Ukitake. Todos os três ficaram atordoados. Poucos na Sociedade das Almas sabiam da existência do Rei das Almas. Somente as 4 famílias nobres, e agora a desgraçada família Shiba, sabiam disso. A maioria da Central 46 ainda estava sob a ilusão de que eram os verdadeiros governantes da Sociedade das Almas, sem saber do ser suspenso acima deles. Kyoraku ajustou seu chapéu. Aiaya, ele realmente escolheu um alvo bem escandaloso. Como o melhor aluno do antigo capitão-comandante e um potencial sucessor, Kyoraku sabia a verdade. Ukitake, em especial, tinha mais razão do que a maioria. Seu corpo continha o braço direito do Rei das Almas, Mimi Haji, e a família de Izzy Nanao possuía Shinken Akioken, a espada que dizem matar deuses. Embora Kyoraku ainda não tivesse lhe contado, ela tinha todo o direito de saber. Após completarem a investigação, Kyoraku e Ukitake correram para relatar as descobertas a Yamamoto. Ao ouvir tudo isso, Yamamoto não perdeu tempo em passar a informação para a equipe no mundo dos vivos, Toshiro Itsugaya e os outros. Embora o Ojoku de Aizen ainda precisasse de 4 meses para despertar, agora era certo que a cidade de Karakura seria o campo de batalha final. Quando Oriumi soube disso, ela correu para informar Ishigo e os outros. Em outro lugar, Itsugaya Toshiro teve um encontro fatídico com Kurosaki Karin. Karin o viu desmaiado uma vez, e agora seus caminhos se cruzaram novamente. Mas Ishigo não fazia ideia de que sua irmãzinha havia conhecido Itsugaya. De volta ao esconderijo dos Vizards, Ishigo olhou impotente para Kensei. Kensei, você tem uma força sólida, mas está muito preso ao Hollow dentro de você, explicou ele. Kensei estava ajoelhado, ofegando pesadamente. Nesse ritmo, você nunca converterá totalmente esse poder Hollow em seu próprio. Dê um tempo e deixe outra pessoa ir. Kensei ficou em silêncio. Afinal, ele foi o primeiro capitão de holovicação. Mas como ele via o Hollow como um fardo, ele sempre o rejeitou. Enquanto ele se recusasse a aceitar isso como sua própria força, ele nunca conseguiria dominá-lo. Relutante, mas derrotado, Kensei permitiu que Love o carregasse para o lado enquanto os outros continuavam treinando com Ishigo. Nesse momento, Oriumi finalmente localizou Ishigo. Seu poder tinha grande semelhança com as técnicas de barreira de Ashi, então não foi difícil encontrá-las. Claro que assim que ela entrou na barreira, Ashi percebeu. Ishigo, um dos seus amigos está aqui, ele gritou. Ishigo, que estava lutando com Love, voltou atrás. Meu amigo? Ela é uma garota com longos cabelos alaranjados. Ishigo piscou. Oriumi? Nesse momento, Oriumi entrou em cena, parecendo um pouco envergonhada. Não tinha ninguém lá fora, então eu simplesmente entrei. Ishigo fez sinal para Love fazer uma pausa e perguntou. Oriumi, o que te traz aqui? Oriumi transmitiu a mensagem que recebeu da Sociedade das Almas. Então o alvo de Aizen é a cidade de Karakura. Ishigo assentiu pensativo. Eu cuido disso, Oriumi. Não se preocupe, deixe comigo. Com sua mensagem entregue, Oriumi se virou para sair, mas encontrou Urahara Kizuki. Oriumi-san, espero que você não participe das próximas batalhas, disse Urahara. É? Por quê? Oriumi perguntou, confusa. A verdade é que seus poderes são únicos demais. Se Aizen Souzuki os obtivesse, a Sociedade das Almas perderia esta guerra, admitiu Urahara. Oriumi franziu a testa. Ela não entendeu, e Urahara não deu mais detalhes. Ele sabia que contar a ela não a impediria, ele só esperava plantar uma semente de cautela. Mas Oriumi ignorou o aviso e foi direto ver Rukia e Sena, na casa dos Kurosaki. Rukia e Sena cumprimentaram Oriumi como verdadeiras anfitriãs, servindo-lhe chá. Mas Oriumi se sentiu desconfortável ao ver a naturalidade com que as duas mulheres agiam, como se pertencessem àquele lugar. O que houve, Oriumi? O que te traz aqui hoje? Perguntou Rukia. Oriumi explicou as notícias da Sociedade das Almas mais uma vez. Sena sentiu. Recebemos a mesma mensagem. O alvo de Aizen é a cidade de Karakura. Não esperávamos por isso. Rukia acrescentou. Já mandei mensagem para o Ishigo, ele disse que entende. Parece que o confronto com Aizen está definido. Observando a calma e confiança deles, Oriumi lembrou-se do aviso de Urahara e tomou uma decisão. Rukia, Sena, quero treinamento especial. Ambas as mulheres ficaram atordoadas. Treinamento especial? Para quê? Perguntou Sena. Para treinar minhas habilidades de combate. Eu também quero lutar, declarou Oriumi séria. Rukia e Sena trocaram olhares. Oriumi, você está bem? Rukia perguntou, confusa. Estou falando sério. Vocês são sempre os que estão na linha de frente, agora é a minha vez de ficar ao seu lado. Mas suas palavras não os comoveram exatamente.
Em batalhas passadas, as habilidades de cura de Oriumi mal importavam. Desde que Ishigo ganhou poder, ele assumiu todas as funções de cura. As habilidades de Oriumi estavam quase obsoletas, a menos que alguém estivesse à beira da morte. Ainda assim, se Oriumi insistisse, eles a apoiariam. Mesmo que ela tenha ficado animada apenas por um momento, suas habilidades de cura permaneceram únicas. Você poderia contar com o Nohana para ferimentos, mas quando se tratava de doenças, o poder de Oriumi às vezes era mais eficaz. Tudo bem, então volte para a Sociedade das Almas conosco para treinar, disse Rukia depois de pensar um pouco. Certo, Oriumi respondeu sem hesitar. E assim, todos os membros da equipe Karakura começaram um treinamento intenso, preparando-se para a invasão de Aizen ao mundo dos vivos. 2 meses depois, o Eco-Mundo, Aizen, segurando o Ojoku, realizou uma transformação Arrancar em um Hollow. À medida que o poder do orbe desaparecia, um Hollow infantil apareceu diante dele. A partir de hoje, seu nome é Vondervez, disse Aizen, sem nem mesmo olhar para ele antes de se virar para o Kyoha atrás dele. O Kyoha. Vai e traga essa pessoa para o Eco-Mundo. O Kyoha sentiu e desapareceu. Então Aizen se dirigiu ao novo espada número 60, Lupe. Você levará os outros Arrancars da classe Adjushas com você para o mundo real. Sim, Aizen-sama. Lupe fez uma reverência. Apesar das aparências, esse Hollow de aparência feminina era, na verdade, um homem. Cidade de Karakura. Lupe chegou com Yaomi, Grinjov e Vondervez. Não houve nenhuma atividade Arrancar por 2 meses, dando a todos uma falsa sensação de paz. Mas assim que Ishigo sentiu a pressão espiritual deles, ele suspirou e então derrubou Lisa com uma mão enquanto ela atacava. Vamos fazer uma pausa, Lisa. Temos visitas na cidade de Karakura, disse Ishigo. Lisa embainhou sua Zanpakutou confusa. Apareceram os Arrancar novos. Vou acabar com eles. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Ishigo. Shiro, vou deixar o resto do treinamento com você, disse ele a Mashiro. Não se preocupe, moranguinho. Vou treiná-los bem. Ela respondeu com um grande sinal de ok. Capítulo 113. O grupo de Arrancars que chegou ao mundo humano foi direto para Toshiro e os outros. Exceto Grinjov. Mesmo não sendo mais o sexta espada, Grinjov ainda não conseguia aceitar ter sido suprimido por Ishigo. Seu objetivo era simples, Ishigo. Sentindo a Reiatsu de Grinjov, Ishigo imediatamente usou Shunpo e apareceu diante dele. Ao ver Grinjov sem um braço, ficou chocado. Grinjov, o que aconteceu com seu braço? Ishigo perguntou. Meu braço? Não se preocupe com isso. Kurosaki Ishigo, estou aqui para te matar. Grinjov gritou arrogantemente. Olhando para Grinjov, cuja Reiatsu havia caído significativamente após a perda de um braço, Ishigo balançou a cabeça, impotente. Não quero me aproveitar de alguém que já está caído. No seu estado atual, não tem como você ser meu oponente. Calha a boca. Mesmo assim, eu ainda consigo te derrubar com facilidade. Grinjov fugiu e investiu contra Ishigo com o braço restante. Mas Ishigo não se esquivou. Ele calmamente levantou a mão e segurou o braço restante de Grinjov com uma das mãos. Grinjov lutou desesperadamente, mas foi completamente inútil. Desista, Grinjov. Você não está em condições de lutar comigo, disse Ishigo enquanto segurava o braço de Grinjov. Se Grinjov tivesse os 2 braços, Ishigo poderia pelo menos ter gostado um pouco da luta. Mas assim, sem um braço, Ishigo nem estava interessado em sacar a espada. Kurosaki Ishigo, você está zombando de mim? Grinjov gritou com raiva, incapaz de puxar o braço para trás. Ishigo olhou para sua expressão furiosa e suspirou de pena. Calma, Grinjov. Você também sabe disso. Neste momento, você simplesmente não é páreo para mim, disse Ishigo sem rodeios. Droga! Grinjov gritou e condensou um cero na palma da mão, disparando-o a queima-roupa em Ishigo. Ishigo simplesmente inclinou a cabeça levemente, desviando facilmente. Sociedade das Almas. No momento em que os Arrancars apareceram, Rukia e Sena receberam a ordem de Jushiro Kitaki para retornar ao mundo humano. Eu também vou, gritou Oriumi. Mas o Kitaki recusou prontamente. Senhorita Inoue, a senhora é humana. Precisa de um portal especial projetado para humanos. Por favor, aguarde. Nós providenciaremos alguém para enviá-la. Embora ansiosa, Oriumi não teve escolha a não ser seguir suas instruções. Rukia e Sena sorriram para ela. Não se preocupe. Ishigo está lá. Vai ficar tudo bem. Assim que voltarmos, entraremos na batalha imediatamente. Oriumi assentiu enquanto os observava entrarem no Senkaimon. Naquele momento, quando Ishigo estava suprimindo completamente Grinjov, uma voz soou. Ishigo. Rukia gritou quando ela e Seirei apareceram. Ishigo se virou e sorriu. Vou deixar Grinjov com vocês dois. Estou indo ajudar os outros. Com isso ele desapareceu com Shunpo, deixando para trás um Grinjov furioso. Maldito seja. Kurosaki Ishigo. Volte aqui. Não corra. Grinjov gritou para o céu. Ao ver Grinjov sem um braço, Sena comentou. Rukia, você quer cuidar disso ou eu devo cuidar disso? Sena não estava ansioso para se mover. Lutar contra um aleijado não parecia muito honroso. Mas Rukia não se preocupou com isso. Ela sacou sua Zanpakutou e disse. Eu cuido disso. Grinjov se virou para as 2 mulheres. Tudo bem. Vou matar a mulher do Ishigo primeiro. Vamos ver se ele ainda me ignora. Ao ouvir sua intenção assassina, Rukia e Sena balançaram a cabeça. Confiança é boa, mas não seja arrogante, Arrancar disse Rukia ao aparecer atrás de Grinjov em um instante. Mesmo que Grinjov tivesse os 2 braços, ela não teria perdido. Muito menos agora. Shin. A lâmina de Rukia cortou as costas de Grinjov. Seu orgulhoso Hierro não conseguiu deter sua Zanpakutou de jeito nenhum. Sangue jorrou, e Grinjov olhou para Rukia incrédulo. Como? Como você conseguiu ficar tão forte em apenas 2 meses? Rukia olhou para sua lâmina e disse calmamente. Já pensou que talvez eu sempre tenha sido tão forte?
Só que da última vez que lutamos, não fui eu quem realmente lutou. Esta não era uma Rukia comum, era a versão aprimorada do selo real. Depois que Ishigo obteve o selo real, a primeira coisa que ele fez foi valorizar as garotas ao seu redor. Claro, não apenas as meninas. Shad e Uryu também foram aprimorados. Caso contrário, não conseguiriam acompanhar Ishigo e os outros em batalha. Você, Grinjov olhou para Rukia sem palavras. Ele era realmente muito arrogante? Até mesmo uma Shinigami supostamente normal, perto de Ishigo poderia lutar com ele agora? Não se distraia durante a batalha. Rukia suspirou. Sua Zanpakuto lançou sua Shikai. Dance Sod no Shirayuki. Primeira dança, Lua Branca. Um enorme pilar de gelo congelou Grinjov instantaneamente. Rukia, imitando o estilo de Ishigo, apoiou a lâmina no ombro e disse: Arrancar, você realmente nos subestimou. Senna, ao ver Rukia congelar Grinjov com um único movimento, não pareceu surpreso. Ela poderia fazer o mesmo agora também. Enquanto isso, no campo de batalha de Toshiro. Ha. Tanto faz o poderoso Shinigami. Lupe riu enquanto encarava Toshiro e os outros. Toshiro, ofegante, virou-se para Matsumoto. Hanjiku, a ordem para a liberação de limites chegou? Chegou o capitão. Acabou de chegar. Ela gritou, erguendo o celular. Toshiro suspirou aliviado e olhou para Lupe. Você nos subestimou, Arrancar. Lupe olhou para ele com ceticismo. Hã? Por que essa sua confiança repentina, garotinho? Ignorando a provocação, Toshiro levantou sua Zanpakuto. Bankai. Daigurin Yorimaru. Um enorme dragão de gelo enrolou-se em torno de Toshiro. Lupe ficou brevemente surpreso com o aumento da Reiatsu, mas ainda assim sorriu. Uma Bankai, hein? Então você é um capitão? Sou o capitão da 10ª divisão, Toshiro, disse ele, anunciando-se. Ah, um capitão, hein? Então acho melhor eu ir com tudo. Lupe deu um sorriso malicioso. Loja Urahara. Renji e Shad ainda estavam em treinamento. Sentindo a presença dos Arrancars, Renji parou. Shad, vamos fazer uma pausa. Eles estão aqui. Shad também parou, ofegante. Ambos estavam encharcados de suor. Naquele momento, Urahara apareceu. Renji e Shad, vocês dois descansem aqui. Urahara-san? E os Arrancars? Perguntou Renji, ansioso. Não se preocupe. Eu mesma cuido deles, disse Urahara. Com isso, Benim emergiu de sua bengala já em Shikai. Vendo que Urahara estava agindo pessoalmente, Renji e Shad suspiraram aliviados. De volta ao lado de Toshiro, Ikaku e Yumishika estavam ofegantes, olhando para Lupe. Ele nem tinha liberado ainda e eles já estavam sobrecarregados. Mesmo com Bankai, Ikaku estava enfraquecido pelas batalhas anteriores. Eles mal conseguiam afastá-lo. Isso é um tédio. Acho que vou acabar logo com isso, declarou Lupe. Ele liberou sua Zanpakuto. Estrangulho, trepadora. Um clarão de luz branca e 8 longos tentáculos brancos irromperam das costas de Lupe. Seu corpo agora estava coberto por uma armadura, e sua Reiatsu aumentou imensamente. Nada bom. Toshiro correu para impedi-lo de soltar, mas era tarde demais. Um dos tentáculos empurrou Toshiro para longe. Ele conseguiu bloqueá-lo com suas asas geladas e evitou ferimentos, mas os outros 7 tentáculos o cercaram. Amarre. Lupe rugiu. Todos os 8 tentáculos atacaram Toshiro. Embora ele tenha bloqueado os ataques iniciais, a situação se tornou terrível. Capitã. Hanjiku gritou soltando sua Zanpakuto. Mas os tentáculos de Lupe eram mais rápidos. 3 deles imediatamente capturaram Hanjiku, Ikaku e Yumishika. Nesse momento, Urahara chegou. Yaomi e Vonderveis ainda não haviam agido, mas Yaomi se moveu para interceptar Urahara. Eu realmente não quero lutar com você, Urahara suspirou, coçando a cabeça. Mas apesar de suas palavras, um clarão vermelho irrompeu. Estrondo. Ele fez Yaomi voar com um único tiro. Urahara se virou para olhar para Vonderveis, que não parecia hostil, e voou em direção ao campo de batalha de Toshiro. Mas no momento em que ele se moveu, Vonderveis atacou de repente. Ele usou bala, mais rápido que um cero, mas com poder mais fraco. Ainda assim, a velocidade surpreendeu Urahara e acertou em cheio. Mas, devido à baixa potência, não machucou Urahara. Coberto de poeira, ele saltou para o céu. Yaomi, agora recuperado, apareceu novamente. Tome esse soco. Ele rugiu. Seu punho enorme esmagou Urahara. Então ele liberou onda após onda de bala, despejando sua Reiatsu como se não custasse nada. Vonderveis bateu palmas e comemorou animadamente como uma criança vendo um brinquedo divertido. Yaomi riu loucamente, certo de que havia acabado com Urahara. Mas quando a poeira baixou, Urahara não estava mais no chão. De alguma forma ele flutuou acima. Com um sorriso irônico, ele disse: Arara, esse foi um ataque assustador. Yaomi ficou atordoado. De jeito nenhum. Você está completamente ileso? Urahara pegou um balão e o encheu. Ele inflou até virar uma réplica dele. Yaomi ficou estupefato. Sério? Ele só estava enchendo um balão? É, o que você atacou antes foi só isso. Urahara sorriu, tirando o chapéu. Yaomi ficou furioso e atacou sem pensar. Vonderveis também se juntou a nós, sorrindo como se tivesse encontrado algo divertido para quebrar. Naquele momento, Ishigo chegou. Capítulo 114. No momento em que Ishigo chegou com Shunpo, ele viu Hanjiku e os outros fortemente presos pelos tentáculos de Lupe. Sem dizer uma palavra, Ishigo sacou sua Zanpakuto. Corte, corte, corte. 3 flashes de sua lâmina, os tentáculos de Lupe foram cortados instantaneamente. Hanjiku deu um suspiro de alívio e gemeu enquanto se libertava. Ufa, ainda bem que você está aqui, Ishigo. Ishigo olhou para o grupo. Estão todos bem? Mas antes que Hanjiku pudesse responder, Toshiro flutuou de baixo. Estou aqui. Ishigo se virou e viu um corte na cabeça de Toshiro, sangue manchando seu cabelo branco. Ishigo ficou chocado. Toshiro, o que aconteceu com você? Toshiro bufou. Só um arranhão. Enquanto isso, Lupe, tendo tido 3 tentáculos decepados, encarou Ishigo com cautela.
Quem diabos é você? Os olhos de Ishigo se estreitaram diante da aparência andrógina de Lupe. Sinceramente, isso o deixava enjoado. Sou Kurosaki Ishigo. E você? Hahaha. Eu sou Lupe, nomeado pessoalmente pelo Lord Aizen como a Sexta Espada. Lupe gabou-se orgulhosamente. Ishigo ergueu uma sobrancelha. Sexta. Você quer dizer aquele que substituiu aquele falastrão? Ao ouvir o nome de Grinjov, Lupe franziu a testa. Aquele cara não é mais um espada. Ele é apenas um da nossa fracção agora. Ishigo balançou a cabeça levemente. Sexta, hein? Em um instante, Ishigo desapareceu e apareceu bem na frente de Lupe. Sua velocidade assustou Lupe tanto que ele entrou em pânico e balançou seus tentáculos. Mas eles não se conectaram. Uma onda repentina de Reiatsu azul irrompeu de Ishigo, e ele agarrou o rosto de Lupe e o jogou pelo campo de batalha. Você nem é digna de ser a Sexta. A força daquele arremesso brutal fez Lupe voar como um cometa e bater no chão à distância. Bum! O impacto foi enorme. Hanjiko ficou atordoada há pouco. Os quatro não conseguiram fazer nada contra Lupe, e agora Ishigo o havia derrubado com um único movimento. Ela sentiu a Reiatsu de Lupe. Era quase imperceptível. Com Lupe sob controle, Ishigo se virou para o lado do campo de batalha de Urahara. Sentindo a chegada de Ishigo, Urahara tratou Yaomi e Vondervez como crianças. Ele não precisava bater neles, apenas mantê-los afastados. Enquanto isso, Arg, Grinjov rugiu, explodindo em Reiatsu enquanto finalmente se libertava do pilar de gelo de Rukia. Mas com a névoa congelante ainda grudada em seu corpo e sua respiração ofegante, era óbvio que ele não havia escapado sem esforço. A do 33, Sokatsui. Rukia não hesitou. Ela levantou a mão e lançou uma rajada de fogo azul. A energia ardente colidiu com Grinjov, queimando seu braço já enfraquecido. Cero. Grinjov rosnou e disparou um cero preto nela. Mas Rukia, usando o momento que ganhou de seu último feitiço, ativou uma de suas técnicas mais poderosas. Segunda dança Akuren. Uma explosão gigante de energia congelante atingiu o cero de Grinjov, quebrou-o e congelou-o novamente. Desta vez ainda mais a fundo. Grinjov teve que detonar um cero a queima-roupa para escapar. Seu corpo estava coberto de queimaduras de frio e feridas sangrentas. Ele parecia completamente infeliz. Droga! Grinjov rosnou, sacando sua Zanpakutou em um último ato desesperado. Mas assim que ele fez isso, o Kyoha apareceu. Chega, Grinjov! Estamos indo. Kuf! Grinjov estalou a língua e embainhou a espada. Rukia e Senna imediatamente fizeram um chumbo na frente deles. Arrancars! O que vocês querem mesmo? Perguntou Senna, sentindo que havia algo errado. Mas nenhum dos dois respondeu. Senna sacou sua Zanpakutou, mas quando ela estava prestes a liberá-lo, uma luz dourada desceu do céu. Isso é negação? Rukia olhou atordoada para a luz que envolvia o Kyoha e Grinjov. Ela não esperava que Aizen usasse negação para esses dois. Senna ergueu a lâmina, mas Rukia a deteve. Esqueça. Mesmo que os capturássemos, o Eco-Mundo viria buscá-los. Senna cerrou os dentes, mas recuou. Do lado de Ishigo foi a mesma coisa. 3 pilares de negação desceram do céu, resgatando Yaomi, Vondervez e Lupe, que estava enterrado profundamente no chão. Machucado e ensanguentado, Lupe lançou um olhar frio e irônico para Ishigo. Desta vez você venceu, Kurosaki Ishigo. Da próxima vez, eu te mato. Ishigo nem olhou para ele, tratando-o como se fosse ar. Em vez disso, ele estava pensando. Qual era o propósito desse ataque a Rancor? Não fazia sentido. Será que o Aizen os enviou por impulso e de repente decidiu trazê-los de volta? Ishigo não conseguiu entender. Mas Rukia e Senna trouxeram notícias preocupantes. Ishigo. Oriumi se foi. O quê? O que você quer dizer? Exclamou Ishigo. Senna explicou rapidamente a situação da Sociedade das Almas. Acabei de receber notícias do Capitão Ukitake. Os 2 Shinigami que escoltavam Oriumi de volta foram encontrados inconscientes, enviados de volta através do Senkaimon. Mas a própria Oriumi, ela está desaparecida. E a casa dela? Tatsuki? Alguém? Insistiu Ishigo. Já chamamos Tatsuki. Oriumi também não está com ela. Rukia balançou a cabeça. As sobrancelhas de Ishigo franziram quando ele se lembrou de quão estranho os Arrancars agiram hoje. Será que tudo isso foi uma distração? Mas por que Aizen iria atrás de alguém como Oriumi que só tinha habilidades de suporte? Naquela noite, Rukia e Senna visitaram a casa de Oriumi. Ela não havia retornado. Ishigo, Rukia e Senna sentaram-se na cama e discutiram a situação. O que eles não sabiam era que Oriumi estava observando-os de longe. Como esperado, a pessoa que eu mais queria ver era Kurosaki com Oriumi sussurrou em meio às lágrimas enquanto olhava para o rosto preocupado de Ishigo. Ao ver Rukia e Senna ao seu lado, o coração de Oriumi apertou, mas então ela sorriu. Ela disse baixinho para si mesma, ainda tantas coisas que quero fazer, Kurosaki-kun. Eu quero ser professora ou astronauta. Quero abrir uma confeitaria ou visitar todas as lojas de donuts e dizer, vou levar um de cada. Quero ir a todas as sorveterias e experimentar todas. Se eu pudesse viver 5 vezes mais, eu nasceria em 5 cidades diferentes, comeria 5 tipos diferentes de comida até ficar satisfeito. Eu teria 5 carreiras diferentes, e em todas elas eu me apaixonaria pela mesma pessoa. Obrigado, Kurosaki-kun. Adeus. Com isso, Oriumi desapareceu do mundo. Na manhã seguinte, ei, Ishigo, algo grande aconteceu. É sobre a Oriumi. Toshiro apareceu de repente do lado de fora da janela de Ishigo. Conhecendo aquele tom, Ishigo não perdeu tempo. Entendi. Ele pegou Rukia e Senna e correu para a casa de Oriumi. Na grande tela interna, o rosto de Yamamoto Genryuzai apareceu. Ishigo olhou para ele e disse, velho, é só falar. Yamamoto não perdeu tempo. Inou e Oriumi foi levada pelos homens de Aizen Souzuki. No entanto, não podemos confirmar se ela foi por vontade própria. Ishigo ficou em silêncio por um momento, então se virou para sair. Você não tem nada a dizer? Gritou Yamamoto. Ishigo parou e olhou para trás. Velho, você não vai me ajudar.
Contra Aizen você precisa preservar sua força. Então, o que há para dizer? Yamamoto franziu a testa, mas não respondeu. Ishigo acertou em cheio. Então o Senkaimon se abriu na parede. Byakuya e Kenpachi passaram por ela. Ordens do capitão comandante. Todos os Shinigami do mundo humano devem retornar à Sociedade das Almas e se preparar para a guerra, declarou Byakuya. Kenpachi olhou para Ikaku e Yumishika. O que vocês estão esperando? Vamos lá. Ikaku e Yumishika agarraram suas Zanpakutou, mas não disseram nada, caminhando silenciosamente em direção ao portão. Capitão. Renji tentou protestar, mas Byakuya o silenciou com um gesto. Renji abaixou a cabeça e o seguiu. Logo, apenas Ishigo, Rukia e Sena restaram. Rukia, por que você ainda está aqui? Byakuya perguntou. Irmão mais velho, eu vou com Ishigo, ela disse firmemente. Como Shinigami, seu dever é seguir ordens, ele gritou. Grande irmão. Byakuya fechou os olhos e não disse mais nada. Sena entendeu sua permissão tácita e imediatamente agarrou a mão de Rukia, usando chumbo para sair. Byakuya fingiu não ver e entrou no Senkaimon. Yamamoto olhou para Ishigo, mas não disse mais nada. A ligação foi encerrada. Toshiro e Hanjiko suspiraram e seguiram as ordens, retornando à Sociedade das Almas. Ishigo também não demorou e correu atrás de Rukia e Sena. No caminho, as meninas encontraram Tatsuki. Alguma notícia sobre Oriumi? Ela perguntou ansiosamente. Tatsuki. Ishigo ligou. Ele explicou breve e friamente que Oriumi havia sido levada para o Eco-Mundo. Tatsuki disse imediatamente. Então o que estamos esperando? Vamos buscá-la. Sena e Rukia rapidamente a contiveram. Calma. Ainda não sabemos nem como chegar lá. Tatsuki esfriou um pouco. Ishigo então acrescentou. Só há uma pessoa que pode nos ajudar a chegar ao Eco-Mundo, Urahara Kizuki. Rukia e Sena sentiram. Vendo Tatsuki se acalmar, eles o soltaram. Eu também vou, ela disse firmemente. Tatsuki, você? Ishigo parecia preocupado. Não se preocupe, Ishigo. Não tenho relaxado nesses últimos 2 meses. Sou uma pessoa totalmente nova agora. Com isso, ela lançou sua Heiatsu, e ela era sólida. Não é bem o nível de um Bankai, mas definitivamente é uma pressão espiritual de classe capitão. Certo. Então vamos para o Eco-Mundo e trazemos Oriumi de volta. Depois de uma rápida parada em casa, Ishigo levou as 3 garotas para a loja de Urahara. Ao vê-los chegar, Urahara sorriu e disse. Vocês todos vão para o Eco-Mundo, hein? Capítulo 115. Sim, Kizuki Urahara, dada a situação atual, você é o único que pode nos ajudar, disse Ishigo sem rodeios. Tudo bem, eu entendo. Kizuki Urahara acenou com seu pequeno leque e olhou profundamente para Ishigo. Venha comigo. Urahara conduziu Ishigo e os outros para o salão de treinamento subterrâneo, onde Shade já estava esperando. Ishigo, você vai para o Eco-Mundo? Shade perguntou sério. Sim, estamos indo pelos fundos. Ishigo começou a explicar. Tudo bem, vou com você. Shade declarou confiante. Shade, você. Ishigo hesitou. Da última vez que lutaram contra Rankers, Shade quase foi eliminado instantaneamente. Se sua força ainda estivesse naquele nível, ir para o Eco-Mundo só o tornaria um fardo, e outra pessoa teria que protegê-lo. Mas antes que Ishigo pudesse terminar, Shade deu um passo à frente e desferiu um soco. Ishigo o bloqueou reflexivamente com a bainha de sua espada. O braço direito de Shade havia se transformado, diferente de antes, agora mais como uma manopla blindada. O golpe foi tão poderoso que forçou uma onda da Zanpakutou de Ishigo. Se Ishigo não a tivesse suprimido conscientemente, a Zangetsu teria se lançado contra Shikai na hora. A força daquele golpe superou em muito o que Ishigo esperava. Ele encarou Shade, surpreso. Ele tinha ficado tão mais forte em apenas 2 meses? Shade, você... Antes que ele pudesse terminar, inúmeras flechas espirituais caíram do alto. Ishigo se afastou rapidamente, olhando para cima e vendo Uryu Ishida pousando ao lado de Shade, empunhando um arco espiritual feito de reishi. Uryu, seus poderes voltaram? Ishigo ficou chocado. Você sabia? Uryu pareceu igualmente surpreso. Ishigo suspirou. Você não estava nas últimas batalhas, e sua pressão espiritual continuava enfraquecendo. É claro que eu sabia que algo estava errado. Uryu assentiu. Sim, me recuperei. Então, o que você acha? Shade e eu podemos ir com você para o Eco-Mundo agora? Ishigo assentiu seriamente. Não vou dizer mais nada. Se você decidiu, então vamos. Shade e Uryu trocaram um olhar e ficaram atrás de Ishigo. Nesse momento, Urahara abriu uma garganta para o Eco-Mundo. Posso te mandar para lá, disse ele, mas a volta depende de você. Nem eu consigo abrir um portal de dentro do Eco-Mundo. Eu sei. Obrigada, Urahara. Urahara ajustou o chapéu. Não é nada. Os poderes de Oriumi são incrivelmente importantes para Aizen. Ele não vai deixar você levá-la de volta tão facilmente. Esteja preparado. Entendo, disse Ishigo e foi o primeiro a pular na garganta. Rukia, Sena e Tatsuki trocaram olhares e seguiram. Shade e Uryu fechavam a fila. Assim que eles saíram, Urahara se virou para o muro de pedra e gritou. Tudo bem, vocês podem sair agora. Vocês viram o que o Ishigo anda fazendo ultimamente, né? De trás das pedras, Mizuru Kojima e Keigo Asano emergiram. Ele vai resgatar Oriumi, não é? Perguntou Keigo. Urahara deu-lhes uma breve explicação. Afinal, para humanos comuns, era melhor não se envolver muito no mundo dos Shinigami e Outlaws. O Eco-Mundo. Depois que Oriumi foi levada para lá, ela foi colocada no que costumava ser o palácio do antigo 20º Espada. Aizen o havia tomado para si. Aizen sentou-se em seu trono autoproclamado, olhando fixamente para Oriumi. Ah, então você é Inoue Oriumi? Perguntou ele, divertido. Eu conheço o seu poder. Ele não deveria existir neste mundo. Os outros ainda não entendem, mas por favor, mostre a eles o que você pode fazer. Oriumi assentiu e deu um passo à frente.
Ao ver Grinjov sem um braço, ela usou Sotenkishun para reconstruí-lo do nada. Os arrancars ao redor dela ficaram atordoados. Não se tratava de reversão temporal, era rejeição de eventos. Para ser mais preciso, era rejeição de qualquer coisa que fosse contra sua vontade. Grinjov encarou seu braço restaurado e sorriu friamente. No instante seguinte, ele usou o sonido atrás de Lupe e investiu contra um cero em sua cintura. Esse título sexta me pertence. Todos ficaram chocados com sua atitude repentina. Lupe não esperava que Grinjov atacasse na frente de Aizen. Um cero atravessou seu abdômen, e ele gritou para Oriumi curá-lo, mas Aizen apenas acenou com a mão. Ukiyoha escoltou Oriumi para longe, e Grinjov disparou outro cero para acabar com Lupe completamente. Aizen assentiu satisfeito. De agora em diante, Grinjov será novamente a sexta espada. Enquanto isso, o grupo de Ichigo acabava de entrar no Eco-Mundo. Ao contrário de entrar na Sociedade das Almas e aparecer no ar, eles pousaram dentro de um prédio. Eles estavam em um corredor longo e escuro. Que lugar é esse? Ichigo perguntou, sentindo os arredores. Rukia puxou a manga dele. Ichigo, tem alguma coisa errada. Este lugar parece uma armadilha. Senna sentiu. Certo. Há uma brisa, mas em um espaço fechado como este, isso não deveria ser possível. Atrás, Uryu de repente percebeu o chão tremendo. Ei, parem de falar. O chão está desabando. Ele gritou. Corram. Ichigo liderou o grupo. De repente, uma pedra gigante caiu do alto, ameaçando esmagá-los. Chad correu na frente e quebrou tudo com um soco. Ichigo olhou para as armadilhas e murmurou. O quê? Aizen acha que somos algum tipo de grupo de caçadores de tesouros do mundo humano? Ele realmente acha que essas armadilhas vão nos deter? Eles continuaram até chegarem a um amplo salão. 2 arrancars atacaram pela frente e por trás, um parecia um pássaro e o outro era um bruto imponente de 5 metros de altura. Ichigo estava prestes a sacar sua espada, mas Chad e Uryu o impediram. Deixe-nos cuidar disso, disse Uryu, desenhando sua nova cruz Quincy e formando um arco espiritual em forma de teia. Chad não disse nada, seu braço direito brilhando vermelho com energia blindada. Chad, Uryu, Ichigo começou, mas Rukia e Senna taparam sua boca. Deixe-os mostrar do que são capazes, sussurrou Rukia. Eles treinaram duro para ganhar esse poder. Mesmo que não sejam tão fortes quanto um capitão, não estrague o momento. Ichigo suspirou. Eu não sou tão burro assim. Chad e Uryu enfrentaram seus inimigos. Você é rápido, disse Uryu, mas não mais rápido que minhas flechas. Você é forte, disse Chad, mas não mais forte que meu punho. Ichigo observou a luta desajeitada e equilibrada deles com as garotas e suspirou. Honestamente, ele poderia ter derrotado as duas com uma única explosão de pressão espiritual. Ainda assim, eles ficaram mais fortes. Chuva de luz. Ataque do gigante. Com seus movimentos, os 2 arrancars foram derrotados. Mas pouco antes de morrer, os inimigos acionaram uma armadilha final. O teto começou a desabar. Ichigo sacou sua Zanpakutou. Jetsuga Tensho. Uma onda azul atravessou o teto, criando uma rota de fuga. O grupo fugiu por ela. Finalmente livres, eles entraram no verdadeiro Eco-Mundo. Acima deles havia um céu noturno escuro, não como o dia da Sociedade das Almas ou do mundo humano. Eles estavam em um deserto branco e infinito, frio e árido. Não havia plantas, apenas formações rochosas irregulares parecidas com árvores. Ao longe, erguia-se uma gigantesca torre branca. Ichigo podia sentir a pressão espiritual de Oriumi vindo de lá. Esse era o alvo deles. Dentro de Las Noches. Depois de acalmar Oriumi, Aizen reuniu Gin, Tozen e os Espada para uma reunião estratégica. Nosso tópico, os intrusos, começou Aizen. Tozen, sirva o chá. Tozen distribuiu o chá e começou a projetar um vídeo do grupo de Ichigo. Aizen gesticulou para cada imagem enquanto falava. Estes são os que invadiram o Eco-Mundo. O líder, Kurosaki Ichigo, é excepcionalmente poderoso. Ouso dizer que mesmo entre os presentes, poucos conseguem derrotá-lo no 1 contra 1. Se algum de vocês o encontrar sozinho, poderá recuar. Não vou puni-lo. Essa observação gerou reações mistas. Grinjov cerrou os dentes. Ele sabia melhor do que ninguém o quão forte Ichigo era. Aizen continuou. As 2 Shinigami atrás dele também não devem ser subestimadas. Cada uma delas está no mesmo nível de um capitão do Gotei 13. Grinjov, você pode garantir isso, sim? Grinjov zombou. Baixei a guarda da última vez. Da próxima, eu ganho. Até mesmo sua recusa em discutir mostrou o quão fortes Rukia e Senna haviam se tornado. Saya Laporro, o cientista espada, olhou Rukia com curiosidade, seu cérebro flutuando em uma solução estranha enquanto ele começava a tramar algo sinistro. Aizen então disse, a última garota, amiga de infância de Kurosaki, Inoue Tatsuki. Poder desconhecido. Vista pela última vez derrotando o 3º regimento da 11ª divisão, e Kakumadarame. Sem registros recentes de batalha, mas presume-se que esteja pelo menos perto do nível de tenente. Os espada não pareciam muito interessados, alguém abaixo do nível de capitão não merecia sua atenção. Quanto ao Chad, Aizen fez uma breve menção antes de ignorá-lo, mas o último perfil chamou a atenção de todos. Este, disse Aizen, é o último Quincy. O último do clã Quincy Ishida Uryu. A imagem se aproximou de Uryu. O último Quincy, disse Saya Laporro com um brilho ganancioso nos olhos. Para um cientista, espécimes raros eram o maior tesouro. Depois de assistir, Grinjov se levantou e saiu. Onde você pensa que vai? Perguntou Tozen. O que você acha? Vou matá-los. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116.
Não seja tão impaciente, Grinjov. Volte para o seu lugar, disse Aizen Souzuki calmamente. Grinjov ainda queria retrucar, mas Aizen apenas o encarou. A pressão da energia espiritual de Aizen o forçou a se ajoelhar, impossibilitando de dizer mais uma palavra. O resto dos espadas tinham expressões variadas ao ver aquilo, mas ninguém ousou desrespeitar Aizen. Aizen olhou ao redor com indiferença e disse, não precisam se preocupar. Voltem para seus palácios e esperem que eles venham até vocês. Desta vez, ninguém discutiu. Todos os espadas retornaram obedientemente aos seus respectivos domínios, aguardando a chegada de Ichigo e seus companheiros. Era como se estivessem criando uma masmorra de experiência para o Ichigo. Mas o Ichigo atual não era mais um jogador qualquer. Depois de correr por um longo tempo, Ichigo olhou para a enorme Las Noches ainda pairando à distância. Parecia uma miragem que nunca se aproximava. Vamos descansar um pouco. Não precisamos gastar nossa energia. Se inimigos aparecerem, estaremos em apuros. Ichigo parou e sugeriu. Certo. Ninguém recusou. Embora até o mais fraco entre eles, Chad, tivesse uma pressão espiritual próxima à de um capitão, a corrida sem fim por aquele vasto deserto havia desgastado seus ânimos. Olhando para um pequeno hollow parecido com um lagarto no chão, Ichigo perguntou curioso, o que hollows pequenos como este comem? Desse tamanho, provavelmente não conseguem nem vencer uma alma comum. Ishida Uryu balançou a cabeça enquanto se sentava. Eles realmente não precisam comer. A densidade de partículas espirituais no eco-mundo é muito maior do que no mundo dos vivos ou na sociedade das almas. Pequenos hollows como este conseguem respirar para obter todos os nutrientes de que precisam. Honestamente, até meus poderes podem funcionar melhor aqui do que em outros lugares. Rukia e Senna trocaram um olhar pensando silenciosamente. Claro, talvez você tenha ficado mais forte, mas não é como se isso fizesse uma grande diferença no geral. Claro, eles não eram tolos o suficiente para dizer isso em voz alta. Afinal, Ishida havia arriscado muito para vir ajudá-los a resgatar Oriumi. Enquanto isso, Tatsuki observava silenciosamente Las Noches. Do grupo, ela era mais próxima de Oriumi, e sua preocupação com a amiga transparecia claramente. Nesse momento, 3 hollows irromperam da areia. Todos os 3 tinham formas grotescas e estavam perseguindo o que parecia ser uma pequena figura. Por que haveria uma criança aqui? Ichigo exclamou em choque. Esqueça as perguntas, salve-a primeiro. Senna deu um passo rápido para frente e desferiu um chute que fez Hollow voar. Rukia deu uma cotovelada em outro Hollow que parecia um cadáver seco, forçando-o a desabar de dor. Tatsuki pegou o maior dos 3, um que parecia uma cobra longa, e jogou por cima do ombro, deixando-o inconsciente. Quando as 3 mulheres estavam prestes a acabar com os hollows, a garotinha gritou de repente. Pare! Não os machuque! Eles não fizeram nada com você. Ichigo se virou na direção da voz. Sob o capuz da garota, havia um pequeno rosto parcialmente escondido por uma máscara oca. Uma longa rachadura atravessava sua máscara com uma cicatriz em sua bochecha, mas longe de estragar sua aparência, dava a ela um tipo único de beleza. Você é um arrancar? Ichigo ficou perplexo. Ele não esperava que alguém tão pequeno fosse um deles. As outras meninas também se entreolharam surpresas e decidiram não atacar. Os 3 hollows sentaram-se obedientemente ao redor da garota, claramente sem nenhuma hostilidade. Obrigada. Eu sou a Nel. Essas 3 são minhas melhores amigas. Elas não estavam me perseguindo. Estávamos brincando de pega-pega, explicou Nel alegremente. Ela os apresentou um por um. Este que parece um esqueleto é meu irmão mais velho, Peixe. Aquele com a cabeça enorme é meu outro irmão, Dondoshaka. E aquele que parece uma enguia grande é o nosso bichinho de estimação. Vocês são pessoas legais. Venham jogar etiqueta da eternidade com a gente, disse Nel, e num piscar de olhos, ela arrancou a Zanpakutou de Ichigo, lua nova, da cintura dele. Ichigo ficou chocado. Alguém ainda poderia tirar algo dele àquela altura? Não só isso, mas a explosão de velocidade que Nel demonstrou agora claramente não era algo que um hollow comum, ou mesmo um arrancar normal, seria capaz de fazer. Ei, garoto, essa espada é perigosa. Devolva-a. Ichigo imediatamente correu atrás dela, mas não importava o quão rápido ele fosse, Nel sempre se mantinha um pouquinho à frente. Rukia e os outros foram rapidamente arrastados para a brincadeira de pega-pega nas areias do deserto. Mas a diversão rapidamente se tornou perigosa. Um enorme hollow surgiu de repente na frente de Nel. Era feito inteiramente de areia e rugia enquanto se elevava acima dela. Cuidado! Ichigo avançou, pegando Nel em seus braços enquanto recuperava sua Zanpakutou no mesmo movimento. Que diabos é isso? Rukia olhou confusa para o monstro arenoso. Ainda nos braços de Ichigo, Nel gritou. Aquele hollow é feito inteiramente de areia. Seu ponto fraco é a água. Mas aqui no deserto, ele não tem inimigo natural, então é basicamente invencível. Mas Ishida e Chad não estavam dispostos a desistir. Chuva de luz. Ataque do gigante. Nem o ataque rápido nem o soco pesado tiveram qualquer efeito na areia hollow. Deixe-me cuidar disso. Rukia desembainhou sua espada e deu um passo à frente. Dance Sode no Shirayuki. Segunda dança, ondulação branca. Uma enorme onda de gelo irrompeu, congelando o hollow no lugar. E quando o gelo se quebrou, a criatura já estava destruída. Como esperado de Rukia, elogiou Senna. Naquele momento, uma figura caiu do céu. Era Renji. E aí, Ichigo? Estou aqui para ajudar. Gritou Renji no ar. Renji? Por que você está aqui? Perguntou Rukia, surpresa. Renji bufou. O capitão só disse que eu tinha que voltar. Ele nunca disse que eu não poderia voltar e ajudar você a salvar Oriumi. Ichigo deu um sorriso irônico. Byakuya é muito rigoroso com as palavras. Rukia entendeu a intenção do irmão e sorriu.
Acho que vou ter que me desculpar com o irmão mais velho quando voltarmos. Até Ishida e Shade ficaram chocados com as ações inesperadamente solidárias de Byakuya. Até mesmo o normalmente estoico Kizuki quase ficou surpreso. Depois de toda a comoção, Nel se curvou e perguntou: vocês estão indo para Las Noches? Ishigo assentiu. Nosso amigo está nos esperando lá dentro. Peste e Dondoshaka hesitaram, então ofereceram. Então deixe-nos levá-los até lá. Sério? Rukia perguntou alegremente. Claro, nosso bichinho pode nos levar até a muralha externa rapidinho. Considere isso nossa forma de agradecer por nos salvar. Disse Nel, dando um tapinha na enorme criatura parecida com uma enguia. Acontece que não é possível julgar um Hollow pela sua aparência. Embora a enguia gigante parecesse lenta, ela era incrivelmente rápida. Em menos de um dia, eles chegaram às muralhas externas de Las Noches. Sem hesitar, Ishigo sacou sua espada. Grita a lua nova. Ele não se preocupou em esconder sua presença. Ele atacou diretamente a parede. Jetsuga, Tensho. O enorme golpe de energia abriu um buraco na parede. Ishigo se virou para Nel e os outros. Obrigado por nos guiarem até aqui. Mas é muito perigoso ir adiante. Inesperadamente Nel recusou. Não, eu quero ir com você, Ishigo. Você vai salvar seu amigo, certo? Eu posso ajudar. Sena agachou-se para convencê-la, mas Peste e Dondoshaka claramente compartilhavam o mesmo sentimento. Então, Ishigo não teve escolha a não ser deixá-los ir junto. Por dentro de Las Noches, Ukiyoha entrou na sala onde Oriumi estava presa. Ela fora forçada a vestir o uniforme branco do exército de Aizen, indistinguível dos demais. Oriumi, Kurosaki, Ishigo e os outros se infiltraram em Las Noches. Eles estão aqui para salvar vocês. Mas Oriumi não reagiu como Ukiyoha esperava. Ela não sorriu. Em vez disso, respondeu com firme determinação. Eu existo para Lord Aizen e suas grandes ambições. Ukiyoha assentiu e saiu da sala. A própria Oriumi provavelmente nem percebeu que suas ações eram parte da manipulação de Aizen. Desde fazê-la ficar invisível até permitir apenas uma despedida, até deixar o que era essencialmente um testamento em casa. Tudo isso era uma lavagem cerebral sutil, convencendo-a de que ela havia feito sua própria escolha. Mas, na verdade, Oriumi veio ao Ueco Mundo apenas porque Ukiyoha ameaçou a vida de seus amigos. Agora, até a própria Oriumi não tinha certeza de suas verdadeiras intenções. Assim era Aizen Souzuki, um mestre manipulador com um talento quase sobrenatural para a lavagem cerebral. Mas o conflito interno de Oriumi não tinha nada a ver com a batalha atual de Ishigo. Neste momento, Ishigo e sua equipe entraram em Las Noches e estavam caminhando em direção a Oriumi passo a passo. Depois de correr um pouco, Ishigo de repente levantou a mão para parar o grupo. O que houve, Ishigo? Rukia perguntou. À frente, o caminho se dividia em 5 corredores diferentes. Atrás de cada porta, Ishigo sentia poderosas pressões espirituais. Uma bifurcação na estrada? Sena franziu a testa. Qual é o caminho certo? Ishida também franziu a testa. Infelizmente, nem mesmo Peste e Dondoshaka conheciam o caminho por esta parte da fortaleza. Las Noches era simplesmente grande demais. E agora, Ishigo? Shade deixou a decisão para ele. Antes que Ishigo pudesse responder, Rukia falou, vamos nos separar. Não há como saber qual é o caminho certo. Se ficarmos juntos, nunca encontraremos Oriumi a tempo. Ishigo assentiu. Certo. Vamos lá. Embora a separação significasse dispersar suas forças, Ishigo estava confiante. Tirando Ishida e Shade, que eram um pouco mais fracos, os demais eram todos lutadores da classe capitão. Mesmo se encontrassem uma espada, eles ainda poderiam lutar de verdade. Então os 7 se dividiram em 5 equipes e cada uma seguiu um caminho diferente. Ishigo foi sozinho bem, com Nel ainda agarrada a ele. Rukia e Sena formavam uma dupla. Elas tinham força e sinergia. Renji seguiu sozinho. Com sua Bankai, ele conseguiu se virar sozinho. Ishida e Shade se uniram e tiveram um melhor trabalho em equipe. Tatsuki foi sozinha. Ela acreditava que seria a primeira a encontrar Oriumi. Peste e Dondoshaka seguiram Ishida e Shade, oferecendo apoio, já que eram os menos poderosos do grupo. Quanto a Ishigo, olhando para a pequena Nel ainda agarrada a ele suspirou. Nel, você realmente quer vir comigo? Nel sorriu radiante. Não se preocupe, Ishigo. Serei útil. Ishigo suspirou novamente. Se ela estava tão determinada, não havia como detê-la. Pouco depois de entrar no caminho escolhido, Ishigo e Nel ficaram cara a cara com um homem estranho. Ele parecia um artista cômico ambulante saído diretamente da cidade de Karakura, no mundo humano. Yohoho, intrusos, hein? Parece que hoje é meu dia de sorte. O homem bizarro apontou para Ishigo e Nel com um sorriso largo. Mas Ishigo não sentia a menor excitação. Esse cara era fraco. Capítulo 117. Este jovem, deixe-me apresentar-me. Sou a Rancor número 103, Dordone. Ao ouvir a apresentação do homem excêntrico, Ishigo e Nel pareceram completamente confusos. Nel, os Arrancar realmente chegam a esses números? Ishigo coçou a cabeça e perguntou. Nel inclinou a cabeça, pensativa, e então respondeu. Até onde eu sei, os Arrancar só vão até 99. Além dos espada, os demais são numerados com base na ordem em que nasceram. É claro que alguns dos mais fracos nem sequer receberam números, mas nunca ouvi falar de alguém com mais de 99. Mas o Arrancar, com jeito de tio, não pareceu nem um pouco incomodado com as palavras dela. Na verdade, ele parecia presunçosamente orgulhoso. Em outro lugar, Gin Ishimaru e Tozen Kaname observavam o progresso de Ishigo e seu grupo nas sombras. Gin estreitou os olhos, sorrindo. O 103º Arrancar, hein? Esse é raro. Tozen, por outro lado, falou friamente, apenas mais uma das criações fracassadas do Lord Aizen. Gin olhou para Tozen.
Não é um pouco duro? Mesmo que tenham sido destituídos de seus títulos de espada, eles ainda faziam parte dos primeiros experimentos do Lord Aizen. Eles são apenas cobaias defeituosas, criadas antes do Ojioku ser aperfeiçoado, disse Tozen com desdém. Gin deu de ombros. Mesmo assim, eles podem causar um problemão para o grupo de Kurosaki e Ichigo. Tozen não fez mais comentários. Enquanto isso, Dordoni olhou para Ichigo e sorriu. Desculpe por isso, garoto. Mas se eu te derrotar, Lord Aizen pode me deixar voltar para os espada. Então, por favor, perca. O rosto de Ichigo se contraiu. Quão descarada uma pessoa pode ser? E então o Dordoni liberou sua Zanpakutou. Gire, Barão da Tempestade. Ele avançou direto em direção a Ichigo. O que houve? Vamos, solte sua Zanpakutou, provocou Dordoni. Ciclones gêmeos giravam em torno dele, emergindo dos buracos em suas pernas, formando redemoinhos imponentes. Ichigo suspirou. Ei, que tal assim? A gente não briga e você me deixa passar, tá? Sinceramente, Ichigo percebeu. Esse cara não estava tentando matá-lo. Dordoni só queria se exibir. Parecia perda de tempo lutar com alguém assim. Sem ganhos, só atrasos. Não posso, Kurosaki-kun. Você é minha missão. Dordoni acenou com a mão, enviando os redemoinhos em direção a Ichigo. Ichigo simplesmente inclinou a cabeça, desviando deles com facilidade. Mas Dordoni não vacilou. Ele usou o sonido diretamente na frente de Ichigo, com as pernas fortalecidas pelo vento avançando. Ichigo bloqueou apenas com o cabo da espada, e até mesmo Nel, ainda agarrada às suas costas, não se incomodou nem um pouco. Você é muito forte, Kurosaki-kun. Dordoni recuou novamente, carregando um cero em sua mão. Mas então Nel puxou a manga de Ichigo. Deixe-me cuidar disso, Ichigo. Ichigo piscou, pensando ter ouvido errado. Antes que ele pudesse reagir, Nel abriu bem a boca e comeu o cero de Dordoni como se fosse um doce. Sem resistência. Apenas engula. O quê? Dordoni ficou atordoado. Nel estufou as bochechas, mal conseguindo conter a saliva, e então bum. Ela cuspiu de volta com ainda mais velocidade e força direto nele. Nem Ichigo esperava por isso. O cero preto e vermelho atingiu Dordoni em cheio no rosto, quebrando sua máscara. Caramba! Dordoni entrou em pânico. Não conseguia mais manter a calma, e se Nel conseguisse comer tudo, inclusive bala, ele rapidamente disparou uma bala em Nel. Mas Ichigo não ficou parado. Smack! Com o movimento da mão, ele deu um tapa na bala, pegou Nel no colo e a colocou de costas. Espera aí, Nel. Vou terminar isso rápido. Grite, Zangetsu. O enorme cutelo apareceu em sua mão. Antes que Dordoni pudesse responder, Ichigo avançou rapidamente em sua direção e o golpeou. Corte. Do ombro ao quadril, uma ferida enorme se abriu. Um golpe. Derrota instantânea. Mas Ichigo não foi embora imediatamente. Em vez disso, ele mandou Nel curar Dordoni. Embora seu remédio fosse sua saliva. Quando Dordoni acordou, a primeira coisa que viu foi Nel babando saliva curativa por todo o peito. O que é isso? Ele ficou horrorizado. Mas quando percebeu que seus ferimentos estavam completamente curados, até ele ficou atordoado. Você me curou, mas eu ainda tenho que lutar com você. Ele se levantou novamente, pronto para sacar sua arma. Ichigo suspirou. Pare com isso, velho. Sinto mais pressões espirituais vindo em nossa direção. Esse cara era gentil demais para ser um Hollow. E no entanto, olhando para Nel de costas, Ichigo percebeu. Los não eram todos iguais. A própria Nel era prova disso. Garota, se você entendeu, então vá. Você está aqui para salvar alguém, certo? Vá salvá-la. Dordoni, reunindo as últimas forças que lhe restavam, empurrou Ichigo em direção ao corredor e se manteve firme, aguardando os inimigos que se aproximavam. Enquanto isso, Rukia e Senna tiveram um encontro bem diferente. Depois de passar por um longo corredor, eles se encontraram do lado de fora. Ao contrário da noite eterna do deserto, aqui era dia. Céu azul. Nuvens brancas. Rukia e Senna ficaram perplexos. Quem diria que Aizen tinha esse gosto estético, construindo tamanha infraestrutura dentro de Las Noches? Enquanto caminhavam, a voz de uma criança estranha ecoou atrás deles. Quem está aí? Senna se virou e sacou sua espada, mas não havia ninguém lá. Quando eles se viraram novamente, uma figura estava parada nas portas do palácio. Venha comigo, ele disse. Mas sua voz era diferente de antes, mais grave, como a de um homem de meia idade. Cautelosamente, eles se aproximaram do palácio. Seu poder era suficiente para lidar com qualquer coisa, então não estavam muito preocupados. O homem abriu as portas e entrou. Rukia e Senna seguiram, e as portas se fecharam atrás delas. Ainda assim, as duas garotas permaneceram calmas, com os olhos fixos no homem estranho à sua frente. Desculpe, disse ele em voz baixa. Eu realmente não gosto da luz do sol. Então, num tom infantil, deixe-me tirar a máscara e dizer olá. Ele tirou a máscara e as duas garotas congelaram. Essa cara, não é do Ichigo, disse Senna surpreso. Não, respondeu Rukia sombria. Olha o cabelo, é o tenente Kain Shiba. Naquele momento sua voz mudou novamente. Sou Aroniero, espada número 9. Os olhos de Rukia se arregalaram. Você é mesmo Kain dono? Rukia, não caia nessa. Senna avisou. Ainda assim, Aroniero usou a voz de Kain, seus maneirismos, até mesmo suas expressões, tudo de que Rukia se lembrava. Ele se movia como Kain. Sorriu como Kain. Ele pulou da plataforma e se aproximou deles com aquela presença muito familiar. E Rukia se lembrou do Kain que uma vez sorriu gentilmente sob o sol. Mas então Aroniero sacou uma espada de madeira e jogou uma para Rukia. Para a garota ao seu lado. Você pode me emprestar a Rukia por um instante? Faz tanto tempo que não lutamos. Senna estreitou os olhos, mas deu um passo para trás, observando com cautela. Rukia instintivamente levantou a espada de madeira e eles começaram a lutar. As mesmas técnicas, os mesmos passos, a mesma estratégia. Foi como retornar aos dias da 13ª divisão. E como antes, Aroniero derrubou a espada de Rukia e colocou a sua em direção à garganta dela.
Se isso fosse uma luta de verdade, você estaria morto. Aquelas palavras familiares, Rukia realmente acreditou naquele momento que aquele homem era Caim. Então Aroniero tirou 3 almofadas de trás de uma coluna e os convidou a sentar e conversar. Rukia aceitou e sentou-se ao lado de Senna. Senna, no entanto, permaneceu desconfiado. Por ser uma orbe da memória, ela se recusou a acreditar que os mortos pudessem retornar. Aroniero começou a explicar. Aquele Hollow que me possuiu tantos anos atrás foi um dos experimentos de Aizen. E quando foi destruído, se reformou no Eco-Mundo, com a minha aparência. Eu tomei seu corpo e suas memórias. Desde então tenho me escondido aqui. E eventualmente me tornei um dos espada de Aizen. Meu verdadeiro objetivo é me vingar de Aizen Souzuki. O que aconteceu comigo foi tudo culpa dele. Rukia assentiu lentamente, meio que acreditando. Aroniero acrescentou. O céu azul acima é, na verdade, um enorme sistema de vigilância que Aizen construiu dentro de Las Noches. É por isso que eu te levei para dentro do palácio, para evitar ser visto. Capítulo 118. Venha comigo, disse Aroniero enquanto se levantava. Tem um plano para assassinar Aizen. Ele se virou e começou a ir embora, com Rukia aparentemente o seguindo normalmente. Mas com a mesma rapidez, a expressão de Aroniero se transformou em um sorriso sinistro quando ele repentinamente empurrou sua Zanpakuto em sua direção. No entanto, esta não era mais a mesma Rukia de antes. Ela se esquivou facilmente do ataque com um chumbo rápido. Senna imediatamente sacou sua Zanpakuto e zombou friamente, finalmente mostrando suas verdadeiras cores. Aroniero se virou com a lâmina ainda na mão e riu friamente. É estranho eu querer te matar? Você se esqueceu de quem me matou com as próprias mãos antes, Rukia? Com essas palavras, Rukia se lembrou daquela noite chuvosa quando ela matou Caim Dono. Se você quer expiar seus pecados, disse Aroniero com veneno, mate todos os seus camaradas que vieram com você para o Eco-Mundo. Faça isso e eu o perdoarei. Comece com esta garotinha ao seu lado. Os olhos de Rukia se aguçaram. Agora ela tinha certeza absoluta. Não importava o quanto esse homem se parecesse com Caim. Não importava o quão familiar ele parecesse, ele definitivamente não era Caim Dono. O verdadeiro Caim Dono jamais brincaria sobre a vida de seus companheiros. Você não é o Caim Dono que eu conheci. O verdadeiro Caim Dono jamais compararia o valor da vida de seus companheiros com a sua. Rukia rugiu, sua pressão espiritual explodindo. Ela desembainhou sua Zanpakuto. Dense Sode no Shirayuki. Segurando a lâmina branca e pura, ela se virou para Senna, com a voz firme. Senna, ele é meu. Eu vou destruir essa coisa usando o rosto de Caim Dono. Senna, vendo a determinação de Rukia, suspirou e sacou sua lâmina. Sendo um ser nascido de memórias, ninguém entendia a dor de ter seu passado manipulado melhor do que ela. Primeira dança, Lua Branca. Uma enorme coluna branca de gelo surgiu sob os pés de Aroniero. Mas ele não pareceu surpreso, desviou-se facilmente. Segunda dança, Ondulação Branca. Até mesmo a onda da geleira foi evitada, como se ele soubesse exatamente como aquele ataque aconteceria. O coração de Rukia afundou. Não há dúvida sobre isso. Esse homem lutou exatamente como Caim Dono. Na verdade, as mesmas técnicas que ela estava usando agora foram refinadas com a ajuda de Caim Dono. Ele tinha essas lembranças. Foi por isso que ele escapou tão facilmente. Aroniero continuou com o ataque psicológico. Rukia, você pode negar, mas sabe a verdade. Essas técnicas foram aprendidas sob minha orientação, não foram? Barato. Depois de desviar dos ataques dela, ele casualmente ajustou sua postura. Então veio o movimento familiar. As pupilas de Rukia encolheram. Essa foi a postura exata que Caim usou ao soltar sua Zanpakuto. E não foi ressurreição. Avance, Nejibana. Com um giro de sua lâmina, Aroniero conjurou um longo tridente que se parecia com a arma de Poseidon. Ondas o cercaram. A familiaridade disso deixou Rukia atordoada. Ele investiu contra ela com o tridente e ela o bloqueou por pouco. Mas o tridente não era apenas longo. Ele liberava ondas arrebatadoras a cada golpe. Era claramente uma Zanpakuto do tipo aquático com incrível poder destrutivo. Em teoria, o gelo de Rukia deveria neutralizar o golpe, mas aos olhos de Senna, ela não estava ganhando nenhuma vantagem. A pressão constante da água dificultava a esquiva, e o alcance do tridente mantinha Rukia presa. A do 33, Sokatsui. Rukia gritou, mudando para Kido para ganhar espaço. Mas um Kido a queima-roupa foi inútil. Aroniero inclinou-se ligeiramente e desviou facilmente. Ainda assim, a explosão atravessou a parede do palácio, deixando entrar um raio de sol. A princípio, Aroniero não reagiu. O que houve, Rukia? Cansou de esgrima e agora está mudando para Kido? Ele zombou enquanto dava um passo à frente. Mas no momento em que ele entrou na luz do sol, seu rosto se contorceu de dor e ele instantaneamente desapareceu com chumbo nas sombras. Rukia virou-se pensativamente para a área escura onde ele estava. Bakudou 4, Ainava. Um feitiço rápido e sem cânticos envolveu seu braço. Isso só o segurou por um momento, mas foi o suficiente. Rukia iniciou uma técnica de Kido de alto nível, encantamento duplo. Cantando simultaneamente 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo, ela invocou Bakudou 61, Rico Jokoro. 6 hastes de luz amarela prenderam Aroniero no lugar. Então Rukia levantou as mãos em sua direção e falou friamente. A do 73, Soren Sokatsui. 2 enormes bolas de fogo branco azuladas explodiram através da parede atrás de Aroniero, deixando a luz do sol entrar. Argue! Seu grito ecoou pelo palácio. Quando a luz o atingiu, o rosto de Caim começou a derreter, revelando um enorme tubo de vidro com 2 crânios deformados dentro. Essa era a verdadeira forma de Aroniero, o nono espada. Um crânio tinha o número 9 e falava com a voz de um homem de meia idade, enquanto o outro soava como uma criança. Eram as mesmas vozes que ela e Senna tinham ouvido antes. Rápido! De volta para a escuridão, gritou a voz do homem. Eu já sei disso, respondeu a criança.
Com uma explosão de pressão espiritual, Aroniero destruiu o rico Jokoro e recuou para as sombras, retornando à forma de Caim. Mas já era tarde demais, Rukia não duvidava mais. Este não era Caim dono. Sua fúria aumentou ao ver esse vazio ousar usar o rosto de Caim. Aroniero ignorou a raiva dela, erguendo o tridente. Parabéns, Kushiki Rukia. Você me compreendeu. Sou o único Gillian entre os espada, mas ainda assim cheguei ao top 10. O que me torna especial é que sou o único Arrancar que pode evoluir infinitamente. Não, eu não sou Caim dono. E não, eu nem sou o Hollow que o matou, eu comi o Hollow que o matou. Ele removeu uma luva, revelando não uma mão humana, mas uma massa de tentáculos negros retorcidos. Meu poder se chama glotoneria. Como o nome indica, eu devoro outros Hollows e tomo seus poderes e memórias para mim. Por fim, Rukia entendeu. Aroniero havia devorado o Hollow que possuía Caim dono. A simples ideia dessa criatura profanando a imagem de Caim a encheu de fúria justificada. Mas Aroniero sabia que um tridente sozinho não venceria. Então ele gritou, devore todos eles, glotoneria. Uma transformação grotesca irrompeu de sua metade inferior, com tentáculos se espalhando como um polvo monstruoso. Ele riu descontroladamente. Que tal isso? Esse poder vem da devoração de 33.650 Hollows. Nesta forma, posso usar todos os poderes deles de uma vez. Mas Rukia não se intimidou. A criatura diante dela parecia avassaladora, mas seu poder estava amplamente disperso, sem foco. Aroniero investiu novamente com seu tridente, mas Rukia apenas soprou em sua direção. Ele hesitou confuso, até que aquele sopro liberou uma rajada de névoa gelada que congelou seu tridente instantaneamente. O que? Rukia permaneceu firme, com Sode no Shirayuki na mão, olhando para o rosto que ela conhecia tão bem. Sim, você se parece com Caim dono, mas seu coração não é nada parecido com o dele. Caim dono nunca geria como maníaco. Com um rugido, ela estendeu sua lâmina como uma lança divina e a cortou em direção a Aroniero. Mas ele se esquivou e então reagiu com uma enorme rajada de água de seu tridente. Todos aqueles poderes que ele alegava ter, e ainda assim Rukia não tinha visto nenhum deles. Ela também não estava disposta a lhe dar uma chance. Segunda dança, ondulação branca. Uma onda de energia gelada muito mais forte do que antes caiu em sua direção. Inchado em sua forma grotesca, Aroniero não esperava que Rukia ainda tivesse esse movimento pronto. Desesperado, ele ergueu seu tridente e lançou outra onda, mas dessa vez, a geleira congelou completamente seu ataque de água e se espalhou, congelando a parte inferior de seu corpo. Impossível. Ele lutou para se libertar, mas era tarde demais. Rukia apareceu diante dele em um instante, com a lâmina em seu rosto. Espírito imundo que contaminou Caim dono, vá para o inferno e espie. Ela o esfaqueou completamente. Terceira dança, espada branca. A lâmina de gelo perfeita perfurou a verdadeira forma de Aroniero, quebrando o tubo de vidro e os crânios dentro dele. Seu corpo se desintegrou instantaneamente e os dois crânios, agora expostos ao ar, viraram pó. Rukia. Senna deu um passo rápido para o lado dela. Rukia embainhou lentamente sua Zanpakutou, sua expressão repleta de tristeza silenciosa. Acabou. Ao vê-la assim, o coração de Senna doeu. Ela gentilmente puxou Rukia para seus braços. Capítulo 119. Em outra câmara, Uryu e Shad encontraram um Arrancar. Número 105, Sandar Vichy. Ela também era uma ex-espada, uma das 10 que foram forçadas a sair do ranking. Se Grinjov não tivesse tido o braço curado por Oriumi, talvez ele também tivesse ficado com um número de 3 dígitos. Claro, Peixe e Dondoshaka também apareceram na sala para ajudar Uryu e Shad. Quanto à batalha, digamos que ficou um pouco estranho, então não mostraremos essa parte aqui, não vamos correr o risco de sermos banidos. Tatsuki, por outro lado, também enfrentou um Arrancar acima do número 100. Apropriadamente, seu oponente era um velho grisalho especializado em combate corpo a corpo. Voltando para Ishigo. Depois de derrotar Dordone facilmente, Ishigo continuou avançando em Las Noches com Nel em suas costas. Ao entrar em um vasto salão, ele de repente sentiu uma pressão espiritual familiar próxima. Embora fosse familiar, isso não significava que fosse amigável. Essa pressão espiritual. O Kyoha? Ishigo murmurou franzindo a testa. Mas ele não se moveu para interceptá-lo. Ele sabia muito bem, esta missão não era sobre lutar. Ele estava ali por Oriumi. Lutar não era a prioridade desta vez. Então, mesmo com o Kyoha por perto, Ishigo ignorou e seguiu em frente. Afinal, ele ainda não sabia que o Kyoha fora quem havia sequestrado Oriumi. Sentindo a energia de Ishigo se afastando, o Kyoha decidiu interceptá-lo. Ele apareceu à frente de Ishigo, bloqueando calmamente o caminho, e falou: Kurosaki Ishigo, você nem vai dar uma olhada? Ishigo não disse nada, continuando em direção ao interior com Nel nas costas. O Kyoha, imperturbável, provocou friamente. Você provavelmente não sabe disso ainda, mas fui eu quem trouxe Inoue e Oriumi para o Eco Mundo. Pronto. A raiva de Ishigo explodiu instantaneamente. Ele jogou Nel para um local seguro atrás dele e, sem dizer uma palavra, balançou sua Zanpakutou direto na cabeça de Ukyoha. Ukyoha imediatamente sentiu a pressão avassaladora e não se atreveu a aceitar o golpe levianamente. Ele rapidamente sacou sua Zanpakutou para bloquear. Mas ele não esperava que a fúria de Ishigo tivesse tanto poder. O golpe fez Ukyoha voar, atravessando as colunas do palácio. Quando a poeira baixou, Ukyoha se levantou, a expressão inalterada, mas suas roupas estavam cobertas de poeira. Aquele único golpe não feriu muito, mas a raiva de Ishigo não diminuiu nem um pouco. Você! A fúria de Ishigo estava fervendo. Ele sacou Muramasa da cintura, agora segurando 2 lâminas, e apontou-as para Ukyoha. Os olhos de Ukyoha se estreitaram ligeiramente. 2 espadas? Kurosaki Ishigo, eu me lembro de você ter apenas uma. Então pergunte ao seu querido Lord Aizen, respondeu Ishigo friamente. Ele sabe o quão poderoso eu sou com 2 lâminas. Mas Ukyoha, desprovido de emoção, não foi afetado pelo sarcasmo. Jetsuga,
Tencho. Ishigo não esperou por mais conversa fiada. Ele balançou as duas lâminas, enviando uma enorme onda de energia azul em direção a Ukiyoha. A princípio, Ukiyoha tentou bloqueá-lo apenas com a mão direita, mas à medida que o ataque se aproximava, ele percebeu que a pressão era grande demais. Mesmo quando ele levantou a segunda mão, já era tarde demais. O Jetsuga Tencho azul bateu nele e o lançou através das paredes. Ishigo rapidamente colocou o Nel de volta em suas costas e começou a persegui-lo. Quando o Jetsuga desapareceu, Ukiyoha reapareceu, suas mangas superiores completamente incineradas. E ambos os braços queimados como se tivessem sido queimados por calor intenso. Mesmo assim, ele permaneceu como se nada tivesse acontecido. Sem pestanejar, Ukiyoha decepou o braço queimado e o regenerou instantaneamente. Fez o mesmo com o outro. Isso chocou Ishigo. Ele sabia que Olos de alto nível tinham a capacidade de se regenerar, mas a maioria desistiu dela em busca de um poder ainda maior. E ainda assim, Ukiyoha manteve essa habilidade e ainda possuía uma força avassaladora. Ukiyoha deu um passo à frente com um olhar frio. Você me bateu uma vez. Agora vou retribuir o favor. Ele ergueu a lâmina e na ponta dela, condensou uma esfera verde e preta de energia espiritual giratória. Um cero, mas um que Ishigo nunca tinha visto antes. Mesmo para alguém tão poderoso quanto Ishigo, esse cero era assustador. Se tivesse atingido outra pessoa do esquadrão, ela teria ficado gravemente ferida, ou pior. Mas esse era Ishigo. Um zero, hein? Vamos ver se eu aguento. Rugido Zangetsu. Energia azul irrompeu do corpo de Ishigo quando a explosão ocorreu. Uma luz verde escura colidiu com sua pressão espiritual azul, e por um momento, o palácio inteiro tremeu. Mas Ishigo se manteve firme, apenas seu Heiryoku conseguiu afastar a explosão. Ukiyoha pela primeira vez arregalou os olhos ligeiramente. Ele não conseguia entender o que estava sentindo, mas algo naquilo o assustou. Ishigo colocou Zangetsu em seu ombro e apontou Muramasa para Ukiyoha. Boa jogada, ele sorriu. Mas não funciona comigo. Ukiyoha pousou diante dele, olhando fixamente. Como você fez isso? Ishigo riu friamente. Como? Eu simplesmente decidi e fiz. Tal arrogância não perturbou Ukiyoha, mas estranhamente ele assentiu, como se estivesse em aprovação. Ishigo então perguntou, com esse seu poder, você é o mais forte dos espada? Se eu te derrotar, isso significa que posso invadir o palácio? Ukiyoha não disse nada. Em vez disso, ele silenciosamente abriu o casaco, revelando um número em seu peito. 4. O coração de Ishigo afundou. Número 4. Isso significa que há 3 mais fortes que você. Ele não estava preocupado consigo mesmo. Com sua força atual, nem mesmo o próprio Aizen teria facilidade com ele. Mas os outros, Rukia e Sena sabiam se virar, tinham Bankai. Conseguiam ganhar tempo. Mas o resto, isso é outra história. Se fosse Byakuya em vez de Renji, Ishigo não estaria preocupado. Mas era Renji. E Renji, bem, digamos que lutar com a rankar de classificação mais baixa já era uma realidade para ele. Se ele encontrasse um dos melhores espadas, ele estaria frito. Sem mencionar Tatsuki, Uryu ou Shad. Ao ver o rosto de Ishigo ficar sombrio, Ukiyoha perguntou, o que houve? Surpreso com a minha classificação? Ou tem medo de não ser forte o suficiente? Essa frase quase fez Ishigo rir. Ukiyoha não tinha noção de camaradas, não era de se admirar que ele não conseguisse entender. Enquanto isso, em outro lugar de Las Noches. Bum! A parede do quarto de Oriumi explodiu. A voz arrogante de Grinjov ecoou pela poeira. Mulher do mundo dos vivos, Inoue Oriumi, certo? Venha comigo. Tenho uma briga com Kurosaki Ishigo para resolver. Ele passou pelo buraco, surpreendentemente educado. Diga o que quiser, Grinjov era do tipo que retribuía favores. Oriumi havia curado seu braço. Mesmo que fosse apenas para impressionar Aizen, ainda era uma dívida que ele pretendia honrar. Ao vê-lo aparecer, Oriumi congelou por um segundo, mas quando ouviu que ele iria encontrar Ishigo, ela rapidamente assentiu. No fundo, ela queria que Ishigo a salvasse também. Voltando à luta. Enquanto Ukiyoha era empurrado para trás por Ishigo, Grinjov apareceu de repente zombando. O que houve, Ukiyoha? Vai levar uma surra de um Shinigami? Ukiyoha desviou do próximo golpe de Ishigo e deu um sonido no ar. Grinjov, o que você está fazendo aqui? Ishigo. Oriumi gritou, correndo até ele. Ishigo instintivamente a segurou com uma das mãos. Você está bem, Inoue? Ao ver que não estava ferido, Oriumi relaxou. Mas então, Nel de repente apareceu de trás de Ishigo e se colocou entre ele e Oriumi, encarando Oriumi com hostilidade. Você é um dos amigos importantes do Ishigo, hein? Oriumi piscou para o pequeno arrancar e depois olhou de volta para Ishigo. Minha amiga Nel. Ela nos ajudou a entrar em Las Noches, explicou Ishigo. Mas claramente Nel não gostava muito de Oriumi. Ninguém sabia como uma criança tão pequena podia ser tão ciumenta. Enquanto Ishigo e Oriumi se encontravam, a tensão aumentava entre Ukiyoha e Grinjov. Grinjov, você ao menos sabe o que está fazendo? Você acabou de trazer alguém que o Lord Aizen solicitou pessoalmente. Lord Aizen, Lord Aizen. Quando foi que você se tornou o cachorrinho daquele Shinigami? Grinjov zombou. Somos Olols. Ele é um Shinigami. Não me diga que você vai obedecê-lo para sempre. Eu sei que o Lord Aizen é mais poderoso. E ele criou os espada. As palavras de Ukiyoha não comoveram Grinjov nem um pouco. Tanto faz, Grinjov zombou. Estou aqui para lutar contra Kurosaki Ishigo. Oriumi curou meu braço. Eis que estou pagando essa dívida. Ah? Então não me culpe por arrastá-lo até Lord Aizen depois, disse Ukiyoha, agora pronto para atacá-lo. Kuf, vá em frente e tente. Sério, já estou farto da sua cara. Talvez eu devesse ser o quarto espada. Com isso eles entraram em conflito. Ishigo e os outros ficaram ali parados, estupefatos. Por que esses dois estão brigando agora? Ishigo murmurou.
Oriumi explicou rapidamente. Grinjov quer lutar com você. Eu curei o braço dele antes, então, para retribuir o favor, ele me trouxe até você. Ishigo piscou confuso, mas deu de ombros. Bem, pelo menos o objetivo foi alcançado. Então vamos, disse ele. Vamos nos reagrupar com os outros e voltar para o mundo real. Ok. Oriumi assentiu ansiosamente. Não tinha como ela recusar, mas em apenas alguns instantes, a batalha entre Grinjov e Ukiyoha terminou. Bem, não tanto terminou, mas sim, trapaceou. Grinjov selou Ukiyoha usando Negacion, o material criado por Aizen a partir do Ojoku que podia exilar espíritos para outra dimensão. Ukiyoha não esperava que Grinjov estragasse a luta daquele jeito. Para um Hollow normal, Negacion era uma prisão para sempre. Mas para um espada, ele só poderia segurá-los por algumas horas, na melhor das hipóteses. Ainda assim, missão cumprida. Com Ukiyoha selado, Grinjov pousou na frente de Ishigo e Oriumi. Chega de interferências, Kurosaki Ishigo. Capítulo 120. Ishigo olhou para Grinjov, que havia se ferido durante o confronto com Ukiyoha, e se virou para Oriumi. Oriumi, Kyuro. Oriumi hesitou. Mas, Kurosaki-kun, ele quer lutar com você. Eu não quero que você se machuque. Ishigo piscou, confuso. Desde sua estreia, ele havia lutado dezenas de batalhas e quase nunca se machucara gravemente. Bem, talvez aquele momento com Noana tenha ficado um pouco intenso, quando ambos perderam o controle no sparring, mas isso foi diferente. Ao ver a expressão confusa de Ishigo, Oriumi percebeu que talvez tivesse exagerado. Enquanto isso, Nel a olhava como se ela fosse uma idiota. Você não é camarada do Ishigo? Por que não confia nele? Perguntou Nel, inocentemente. Essa pergunta quase quebrou a guarda emocional de Oriumi. Corando furiosamente, ela se virou e começou a curar Grinjov. Enquanto estava sendo tratado, Grinjov olhou para Ishigo e disse, Kurosaki Ishigo, aposto que você não sabe como os Outlaws evoluem. Isso fez Ishigo parar. Por que Grinjov estava de repente ficando filosófico? Existem 3 categorias principais de Outlaws, você sabe disso. Mas o que você não sabe é como evoluímos. Sua expressão ficou distante, quase nostálgica. Depois de se tornarem Outlaws, a maioria se alimenta de almas humanas. Mas alguns, isso não foi suficiente para eles. Aqueles começaram a se alimentar uns dos outros. E quando um Hollow devora um número suficiente de seus semelhantes, ele se torna um Gillian. A maioria dos Gillianos não tem mente, eles apenas vagam e devoram sem parar. Mas alguns poucos mantêm a consciência, e continuam consumindo seus companheiros Gillianos. Conforme a devoração continuou, eles evoluíram para Adjushas. Era isso que eu era antes de me tornar um Arrancar. Os Adjushas têm grande inteligência e talento. Caçamos Gillians não por raiva, mas por sobrevivência. Um Adjushas que para de se alimentar começa a degenerar. Ele volta a ser um Gillian, perde a consciência e nunca mais se recupera. Então devoramos para sobreviver, mesmo que isso signifique nos voltar contra nós mesmos. O olhar de Grinjov escureceu, lembrando-se de como ele uma vez encontrou sua Fraction, apenas para acidentalmente devorar parte de suas máscaras. Embora seus companheiros tenham regredido para Gillians, Grinjov, com potencial para evoluir ainda mais, continuou a vagar pelo eco-mundo. Se Aizen não tivesse aparecido, talvez Grinjov tivesse se tornado um vasto lorde. Ou talvez, ele tivesse caído novamente no esquecimento irracional. Mas graças a Aizen, ele passou pela arrancarização, ganhando poder, mas também estagnando. E é por isso que Grinjov se ressentia dele. Ele deveria ascender com sua matilha. Agora, esse sonho estava destruído. Ishigo não entendeu nada disso. Afinal, ele era apenas um estudante do ensino médio. Sonhos, evolução, destino. Como ele poderia entender tudo isso? Mesmo assim, ele respeitou isso. Estou completamente curado agora, Grinjov sorriu. Vamos, Kurosaki Ishigo. Não aguento mais me conter. Ishigo suspirou. Sabia que Grinjov não os deixaria sair do eco-mundo sem uma luta de verdade. E sem nenhuma maneira de contatar Urahara, eles ainda precisavam descobrir como voltar. Aqui não, disse Ishigo, olhando para Nel e Oriumi. Vamos para outro lugar. Kuf. Por mim, tudo bem. Grinjov decolou voando para longe. Ishigo seguiu com Chumpo. Embora não estivesse planejando ir com tudo, Ishigo sabia que precisava mostrar sua verdadeira força. Da última vez, Grinjov havia perdido um braço. Ele não passava de um boneco de treinamento. Até Rukia poderia ter pisado na cabeça dele. Mas agora, totalmente curado, Grinjov estava em um nível completamente diferente. O poder de Oriumi não apenas curava feridas visíveis, mas também curava danos internos que Grinjov não sabia que tinha. De certa forma, Oriumi lhe deu uma passagem para o nível Vasto Lorde. Porque sua habilidade não curava, ela rejeitava eventos completamente. Grinjov disse Ishigo, você é um oponente digno. Então lutarei com você direito. Com uma mão na espada, Ishigo pulou Shikai completamente. Bankai Tensa Zangetsu. Sua pressão espiritual explodiu, sacudindo o próprio ar. Grinjov cambaleou 3 passos para trás. Impossível. Como o Shinigami pode ter tanto poder? Ishigo balançou a corrente na ponta do Tensa Zangetsu preguiçosamente. Desculpe, faz tempo que não uso esta forma. Talvez eu precise de um pequeno aquecimento. Você está brincando comigo. Sentindo o Heiryoku oceânico de Ishigo, Grinjov quase perdeu a confiança. Ele acreditaria se alguém lhe dissesse que Aizen havia chegado. Sem hesitação agora, Grinjov liberou um movimento que somente Outlaws da classe espada poderiam usar. Gran Reiceiro. Diferentemente do ser oscuras verde escuro de Ukiyoha, o de Grinjov era de um azul escuro profundo, condensado em uma massa giratória feroz em sua palma. Ele atirou, mas Ishigo, na forma Bankai, nem se mexeu. Ele levantou a mão esquerda e pegou o Gran Reiceiro como algodão doce, esmagando-o sem esforço em fragmentos. Grinjov caiu na gargalhada. Ha 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 ha. Sim,
É exatamente esse tipo de luta que eu quero. Golpeando sua Zanpakutou na mão como um predador, Grinjov rugiu. Acabe com ele, Pantera. Uma luz azul o envolveu enquanto ele entrava em sua ressurreição. Sua forma não mudou muito, mas sua aura se tornou selvagem. Sua lâmina desapareceu, seu corpo se transformou em uma pantera branca. Seus olhos exibiam marcas extensas, suas orelhas tornaram-se felinas e seu cabelo cresceu. Os restos de sua máscara se deslocaram para sua testa. Vestido com uma armadura branca justa, ele tinha uma cauda segmentada com ponta preta, garras pretas, presas longas e uma juba selvagem. Ele não era mais apenas um homem, ele era uma fera. Nessa forma, sua velocidade e poder aumentaram exponencialmente, equiparando-se aos lançamentos das classes Bankai e Shikai. Grinjov estalou os nós dos dedos. Desculpe pela demora. Esta forma, me sinto muito mais confortável nela. Com um brilho de sorriso cheio de presas, ele se lançou para frente como um gato saltando. Os olhos de Ichigo brilharam, como os de uma criança que acabou de encontrar um brinquedo novo. Grinjov, agora você finalmente é digno de lutar comigo. E eles não estavam sozinhos. Com seus poderes totalmente liberados, sua pressão espiritual se espalhou por Las Noches. Tão assustador. Eles são realmente apenas dois espadas lutando? Perguntou uma fracção loira, tremendo. A Libel saiu para a sacada e observou em silêncio. O que houve, Kurosaki Ichigo? Você não consegue nem revidar agora? Grinjov provocou-o arranhando-o violentamente. Ichigo, no entanto, simplesmente ficou parado no lugar, desviando de cada golpe com passos precisos. Parecia fácil, quase fácil demais. Vai, Ichigo! Nel gritou da sacada. Oriumi não disse nada. Mesmo que 10.000 pessoas estivessem assistindo, ninguém poderia imaginar o que ela estava pensando. Ela estava com medo? Mesmo que Ichigo tenha vindo para salvá-la? Não foi ideia dele, foi escolha dele. Mas Oriumi apenas permaneceu em silêncio. Até que Nel não aguentou mais. Ei, mulher, o que você está fazendo? Por que não está torcendo pelo Ichigo? Ele está lutando, por você. Se você nem o apoia, qual o sentido de tudo o que ele fez? Dizer algo. As palavras de Nel atingiram o alvo. Observando o confronto entre Ichigo e Grinjov, Oriumi finalmente entendeu por que Ichigo sempre pareceu distante para ela. Faça o seu melhor, Kurosaki-kun. Mesmo que você não consiga vencer, mesmo que seja impossível, por favor, não se machuque. Ichigo não a ouviu. Ele estava concentrado agora. Ele estava reprimindo seu espírito de luta desde que não conseguiu encontrar Oriumi. Por que Noana se interessou por ele? Porque ela sentia uma alma gêmea. O Tensa Zangetsu de Ichigo rugiu ganhando vida, esmagando as garras de Grinjov. Até garras de aço sentiam dor ao serem atingidas por ele. Ichigo aumentou gradualmente seu poder, eventualmente prendendo Grinjov. Grinjov, você não estava dizendo que eu não conseguiria acertar um golpe? Rugiu Ichigo. Agora você não pode revidar. Tensa Zangetsu cortou a cintura de Grinjov profundamente. Se ele não tivesse reagido a tempo, teria sido cortado ao meio. Grinjov usou sonido para criar distância e selou o ferimento com Heiryoku. Em seguida, disparou 5 projéteis verdes com o cotovelo. Ichigo não se moveu. Ele pegou todos os 5 com uma mão e os esmagou até virar pó. Grinjov olhou incrédulo. Esse foi o poder de 5 rajadas. Incrível! Para provar isso, ele disparou apenas uma em direção a um pilar, quebrando-o completamente. E você pegou 5 sem pestanejar. O mesmo para você, Grinjov, disse Ichigo. Você é o primeiro que acompanhou minha Bankai por tanto tempo. Não era mentira. Até o instável Byakuya só havia trocado alguns golpes sérios com Ichigo. Grinjov realmente era do nível de espada. Kurosaki Ichigo. Grinjov fugiu e moldou suas garras em uma broca espiral, mirando diretamente no peito de Ichigo. Mas Ichigo pegou com uma única mão. Os olhos de Grinjov se arregalaram. Impossível. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.